Fala, audiência do Diário do Rio. Hoje a gente está recebendo um convidado mais que especial aqui no programa Mesa Viva, o Rodrigo Costa. Prazer, Rodrigo, te ter Tudo aqui. bom? Pô, prazer é meu. O Rodrigo marcou época aqui na cena do rock carioca no início dos anos 2000, né, com o Forfã, ele que é ex-baixista e ex-vocalista do Forfã, e também está com os projetos dele, que a gente vai falar muito ao longo da entrevista. Essa entrevista está sendo realizada aqui no Barléu, localizado no centro da cidade, no coração do centro da cidade, e que serve o melhor chopp aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai tomar um choppinho, tá chegando já aqui, ó. Para me ajudar nesse bate-papo muito especial, eu tenho a presença aqui de Rafael Henrique Fernandes, que é repórter do Diário do Rio. A gente fazendo essa entrevista aqui com o Rodrigo Costa, uma semana antes do Rock in Rio, né? Que vai ser o último Mesa Viva antes do Rock in Rio, que é o maior festival de música do mundo, e vai ter, claro, cobertura completa do Diário do Rio. É isso, pessoal. Toca a musiquinha. Rodrigo, eu queria começar essa entrevista contigo, porque eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos atuais, assim. Você está com o Tijucaribe, né? Você lançou recentemente, que tem esse DNA latino, né? Esse quê de música latina. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse projeto, processo de gravação, de composição, e como é que está sendo recebido aí. Pois é, logo que o Forfã parou, eu comecei com outros dois projetos, né? Com duas bandas, na verdade, o Carranca e o Tivoli. Só que, cara, hoje em dia é difícil tu começar uma banda toda do zero, como a gente começou o Forfã lá atrás, porque hoje em dia não tem mais ninguém ali com 17, 18 anos desocupado, né, do jeito que a gente era e tudo, que dava pra ter um tempo pra ensaiar, se encontrar. Então, realmente, assim, começar uma outra banda eu achei que ficou meio complicado. Então eu falei, cara, acho que eu vou, na real, partir pro projeto solo, que é mais fácil. Eu continuo contando com uma banda de apoio, posso continuar contando com uma banda de apoio, mas vai ser mais fácil assim eu arranjar pessoas para tocar comigo assertivamente aqui e ali, ensaiar e tal, do que propriamente se reunir comigo todos os dias para estar ali naquele labor da composição, daquela coisa que, pô, quando tu tem uma banda, você precisa ter realmente essa reunião dos integrantes ali constantemente, né? Um dia a dia, né? Praticamente tem que ter um dia a dia com os caras, e hoje em dia todo mundo, pô, meus camaradas têm filho já, tem família, então assim, pra ter aquela rotina ali de jovem, de poder dispensar um tempo à tarde ou de manhã, que seja, pra ficar ali altas horas, batendo papo, vendo letra, vendo isso e aquilo, detalhezinhos, ficou mais complicado, agora um pouco mais velho. E ao mesmo tempo eu vi que, pô, eu tinha um público assim que gostava ainda das coisas que eu compunha no Forfã, então é uma maneira de eu continuar tocando essas coisas de alguma forma e poder ir acrescentando nesse projeto solo tudo que eu quiser, assim, eu posso pegar um pouco do Forfã, posso pegar um pouco do Carranca, do Tivoli, juntar com as músicas solo que eu tenho já agora, que é o caso do Tijucaribe, meu último EP. E pra mim ficou uma coisa que completou melhor, hoje falou melhor, assim, o formato me pareceu mais encaixadinho, sabe? Pra eu conseguir trabalhar. E como você falou, o Tijucaribe é o meu último trabalho, que tá aí, é um EP de dancehall, né? Que é uma vertente jamaicana ali próxima do reggae, um subgênero, podemos dizer assim, do reggae. E coisa que eu gostei muito, sempre gostei muito de reggae, né? E aí, de uns tempos pra cá, não sou só eu, existe um boom de dancehall hoje no mundo, de tudo tem essa batidinha né? Todo mundo usa, desde, sei lá, de Anitta até... Se popularizou muito, né? Popularizou demais, exatamente. Então comigo não foi diferente, a gente, eu então já gostando da raiz de onde veio a coisa, que é a música jamaicana, juntando esse balanço e toda essa coisa, eu passei a ouvir mais, me dedicar mais a isso e como eu estou paralelamente entrando nessa coisa de produção musical em casa, que hoje em dia também é uma coisa que está cada vez mais fácil, a gente produzir nossos próprios sons e tudo com os plugins que já existem, dos compressores antigos e tudo, hoje em dia ficou uma coisa viável, né? Você não precisa mais gastar turbilhões de dinheiro para conseguir ter um produto final bacaninha ali na sua casa. Então o Tijucaribe ele é mais essa experiência que eu fiz de produção sozinha, dei para um camarada meu mixar e masterizar, que é o Demian Seth, que ele também deu deu um refino na coisa, para não ficar aquela coisa muito caseira minha, de quem está aprendendo, né, bem amadora. Mas assim, aí o álbum, eu curti que ele
manteve um pouco dessa coisa caseira. Você ouve, você percebe que o som dele não é lá, essas coisas de profissional. É uma coisa bem de quem está aprendendo, mas tem um sonzinho bacana, sai com um resultado bacana também, que também não fica feio, né? Então, como uma experiência, assim, eu curti bastante fazer. E agora já estou gravando, como não para a coisa, estou gravando já um outro álbum agora de estúdio também. Esse outro álbum também do Tijucaribe ou é outro? O outro álbum eu vou pegar, cara, eu vou pegar as músicas do Tijucaribe, vou pegar as músicas de um outro EP que eu fiz, que é o Forte, lá atrás, que ele é só de voz e violão. E aí vou fazer versões de estúdio pra ele, banda, bateria, né? Power trio, baixo, bateria, baixo, guitarra, é legal que é um caminho inverso, né? Que geralmente as pessoas fazem aquela coisa mais de estúdio pra depois lançar uma versão acústica. Isso. Eu, cara, como eu tive que passar por uma reformulação grande de carreira, inclusive financeira, né? Que quando você perde aquela estrutura ali que você tinha toda de uma banda já montada e fica por conta própria, como eu fiquei, você acaba tendo que se virar. Então foi daí que eu entrei nesse coisa de produção musical, por interesse e por necessidade, né? Por gosto e por necessidade, juntando as duas coisas. E, enfim, fui reconstruindo todo o meu caminho. A primeira coisa que dava para gravar mais fácil ali, logo que eu saí como artista solo, foi esse voz e violão, que era mais fácil de fazer a captação, já estava tudo mais na manha ali. Hoje em dia eu fui começando a fazer uns beatzinhos, que é o caso do Tijucaribe, que já é feito um monte de samples, né, de sons e tal, de loops, drum loops, essas coisas. E, enfim, vou progredindo e agora eu já me sinto tranquilo para fazer um disco de estúdio, assim, também contando, claro, com a ajuda de amigos, né, de amigos que são profissionais nessa área. Nesse disco agora eu estou fazendo com o Vidalt, que é um grande camarada meu, baterista. Baterista da banda Maldita, né? Também. Isso, multi-instrumentista também, mixa, masteriza, então estamos fazendo junto ali e vai ficar bacana. Legal. E além todos os seus trabalhos, o Carranca, o Tivoli, o Tijucaribe, o Luau, seu outro EP do ano passado, você também tem um outro projeto que é o Rio Core All Star, né? Isso, que é pra galera cara, nostálgica aí. Sempre esqueço porque não tem como. Pois é, e queria que você falasse um pouquinho dele. Ele encerrou a turnê recentemente, agora em julho. Eu estive lá no show no La Esquina. Que legal, maneiraço. E queria que você falasse um pouquinho como que é a experiência do Rio Core All Stars, como que surgiu a ideia de montar essa banda para reviver aquela fase bem emblemática do início dos anos 2000. Isso. E por que a banda não se mantém ao longo do ano, que é só um período mesmo esporádico? Pois vamos lá. Essa época vai precisar, não que a gente seja, mas essa época vai precisar, já começou a ficar uma coisa meio nostálgica, aquela geração de 2000 dali, né? E assim, não que a gente queira ser o celebrare dessa geração. Não é muito isso, mas a gente, meio que até pegou essa vibe, assim, né? Essa onda do popurrí, né? De fazer as coisas, porque a gente viu que estava tendo essa demanda já. A gente, gosta muito das músicas que fizeram parte ali do crescimento da gente e tal, como artistas e como pessoas. Gostamos, somos fãs das bandas que eram as bandas dos nossos amigos. Muitas dessas bandas acabaram, na real. Quase todas, acredito eu. Tem assim, o Darwin e o de Bob ainda fazem shows aqui e ali e tudo, mas né, muitas já acabaram. E tem essa demanda, a gente gosta, tem um público, a gente falou, galera, vamos fazer isso aí, vamos fazer uns showzinhos assim, bem assim, não precisa ser altas produções, a gente não precisa se preocupar com fazer grandes coisas, vamos lá tocar na vibe que era os shows antigamente, né, clubes menores, todo mundo ali mais público bem perto, apertadinho, né? Público mais perto, suadeira, aquela coisa ali. Enfim, deu super certo. A gente fez primeiro uma festa, era para fazer uma festa, assim, a gente montou a banda meio que para fazer essa festa e ver como ia, né? A festa, foi irada, que foi a gente... no Jockey? Não, a festa foi... Acho que no Jockey. Não, foi. Eu lembro de uma no Jockey, bem no início. Não foi no shows. Putz, agora não vou lembrar onde foi. Foi a Summer Nights, cara, que a gente fez, que era uma festa que tinha lá naquela época, uma festa do Guilherme Araújo, que era um camarada nosso produtor. Chegou a ser empresário do Forfã, até bem no inicinho do Forfã. E aí ele, pilhou junto com a gente essa parada, formem a banda, vamos fazer essa festa e tal. A gente pilhou também, deu recreio aí, né? A gente pilhou, também fez a festa, foi legal, falou, galera, vamos continuar? Vamos. E metemos bronca, só que, cara, hoje tem um de nós, que é o Thiago, que não mora no Brasil, mora na França.
E aí o Falcon, que é o baterista, que era do D-Bob, tem o D-Bob que faz um show aqui e ali, ele hoje tá no Rats, na banda Rats, toca com o Jimmy também, né? Toca Jimmy e Rats, né, hoje em dia. Também tá ocupado, tem filho, o pessoal todo tem filho já, menos eu. Inclusive preciso providenciar aí um bacuri também, que eu já tô vidrado em criança, vendo dos outros, assim, porra, tá, sempre gostei. Mas enfim, hoje as coisas estão mais complicadas pra gente ser uma banda de carreira, né? Assim, de ficar fazendo tour e tal. Então, a gente tenta fazer da maneira que dá. Hoje, cada um de nós conciliando seus trabalhos e projetos, né? Emprego, o Diego também já é empregado em outra coisa, outra área. E a gente tenta se reunir uma vez por ano, às vezes duas, se der, para fazer esses shows do Rio Core, assim, que, pô, pra gente é mais diversão do que qualquer coisa, né? Nem dá pra tirar, assim, muito do cascalho, mas a gente se diverte muito fazendo, isso que vale. E a gente pretende continuar assim, se reunindo ano a ano. Como que é pra vocês ser assim, um projeto nostálgico, tendo em vista que são só assim, pouco mais de 10 anos, cara, e já virou nostálgico, não é uma coisa assim de 30 anos. Sim. Como que você lida com isso? Eu acho que isso pode ser inclusive fruto assim, dessa era que a gente vive, que as coisas estão mais aceleradas, né? Uma coisa de 20 anos, a gente fala pouco tempo, mas já tem 20 anos quase, né, cara, também assim, se tu for ver lá nos anos 2000, os 80 também já faziam. Mas enfim, eu acho que esse processo da coisa ir ficando velha, de ir virando meio notícia de ontem, assim, é cada vez mais rápido, né, cara? Daqui a pouco, em 5 anos, já vai se considerar meio muito velho aquilo que era. Isso aí é de 5 anos atrás. Um forfã no Rio Rock Tour, sim, 2006. Maneiraço. Claro Hall, era Claro Rock Hall. Tour. Pô, parece que foi ontem, já tem 13 anos. Sabe? Isso, tinha altos festivaizinhos desse tipo, né? Rio Rock Tour era um deles, muito maneiro mesmo. Mas enfim, o que eu tava falando, mas enfim, vamos na sequência. Rodrigo, em cima dessa coisa de nostalgia que o Rafael tava falando, quando vocês iniciaram lá atrás com o Forfã, você estava contando essa coisa que eram amigos, né, se divertindo e tal. Sim. Vocês imaginavam, desde o primeiro lá que vocês lançaram das pistas de skate às pistas de dança, ou até antes disso, vocês imaginavam que vocês iam fazer esse sucesso todo, que existia uma cena, que vocês iam estar inseridos nessa cena? Seriam talvez os pioneiros. Que seriam os pioneiros, mas a banda mais emblemática dessa época. Sem dúvida nenhuma. O Forfã é a banda mais emblemática. Outro dia a gente estava discutindo na redação, inclusive, qual é o maior clássico do pop punk daquela época. E a gente chegou em 2 músicas, que é o História de Verão e o 1x0 Eu do Strike, né? Mas a gente, de Bob. Do de Bob. Paraíso Proibido do Strike também tava na disputa, isso. Só que a gente acabou optando pelo História de Verão mesmo. A gente achou que marcou mais a gente. Nossa foi a primeira que foi pro rádio mesmo, que fez... que deixou a gente um pouco mais conhecido mesmo ali naquela época, foi História de Verão. Foi logo que o Liminha pegou a gente para empresariar, né? Que ele foi empresário nosso e produtor musical. Passamos um bom tempo lá no estúdio dele, nas nuvens. Aliás, isso foi um período de vida, assim, de um aprendizado gigantesco, que a gente era, né, um bando de garoto mesmo, assim, que não sabia quase nada de nada. E fomos tendo aulas ali diariamente com um ícone, né, da música brasileira. Então, pra gente, beijão, Liminha, nosso grande monge, que a gente chamava ele, de tanto que ele ensinava pra gente. A gente ia que nem uns gafanhotos lá do Karate Kid, e ainda lá no Jardim Botânico tem que subir um ladeirão para chegar lá, né, mais alto, assim. Então era bem aquela coisa do monastério, assim mesmo e tal, que a gente fazia uma onda com isso. Mas, cara, voltando lá na pergunta, não imaginávamos de forma alguma que fosse tomar proporção alguma. Era aquela coisa assim, se faz parte do imaginar o desejar, aí sim, a gente sempre desejou isso, sempre correu muito atrás disso, né? Sempre sonhou desde o começo, eu pelo menos, falando por mim, mas acredito que eles também, desde que a gente começou a banda, não era para ficar também só ali no quarto tocando, a gente queria tocar primeiro para os amigos, aí viu que os amigos já chamavam os outros amigos, uma outra galerinha começava a dar umas 100 pessoas, aí a gente já queria tocar para essas 100 pessoas, quem sabe 150, então meio que o sonho da gente foi crescendo junto com a proporção que a coisa foi tomando pouco a pouco, né? Acredito eu. E até que hoje, realmente, olhando para trás, assim, a gente vê que foi representativo pra caramba, até em termos de pessoas que vêm conversar com a gente, vêm falar com a gente
direto, assim, do tipo, pô, vocês foram influentes pra caramba na minha vida, pô, vocês me... Tem uma galera que vem, né, vocês me ensinaram a viver outra vez, vocês vem com as coisas filosóficas pesadas, assim, que a gente fala, pô, cara, nem sabia que eu tinha essa responsa toda, assim, né, é uma responsa. Mas é legal, ao mesmo tempo é bem legal, assim, ver a proporção que a coisa tomou, que as pessoas gostavam das palavras que a gente dizia ali nas músicas, né? E realmente tem lições legais ali, eu acho que tem histórias bacanas, sabe? É uma música, pô, bem feitinha ali, das rimas bem trabalhadinhas e tudo assim, feito com apreço, assim, com esmero, sabe? Inclusive, ao longo da carreira da gente, aí a gente foi sempre prezando por isso, né? Por trabalhar com produtores legais, tudo, e essas pessoas sempre acrescentavam no trabalho da gente. O segundo disco a gente fez com um camarada nosso produtor, que é o Fausto Prochet, depois com Daniel Ganjamin, depois com Rafael Ramos. Então, assim, todo mundo que a gente foi passando, a gente também foi agregando bastante coisas que essas pessoas traziam, né? E que ensinavam pra gente, que iam transformando o som da gente também pouco a pouco, até ritmicamente falando, né? Que a gente começou ali bem no punk rock e tal, pop punk, né, na verdade. E depois fomos ganhando ali pra música brasileira, pro reggae, né, aí depois enfiando mais a cabeça no reggae, assim, nas coisas jamaicanas. Pintou um pouquinho de África ali também na coisa, de uns batuques africanos, uns ritmos já mais pro lado da música africana. Mas enfim, cara, super legal. Essa trajetória, assim, eu olho pra trás e fico maravilhado, assim, porque foi muito legal, foi muitos lugares que a gente teve oportunidade de conhecer também, né? Muita gente bacana que a gente teve a oportunidade de conhecer, fazer amigos em diversos cantos do Brasil. Então isso, inclusive, para um cara que estudou ciências sociais, tipo eu, que sempre meio que se interessou por esse lance, né, do ser humano em sociedade, do habitat, do nosso habitat aqui, como é que a gente dinamiza as coisas, cria a dinâmica das coisas, né, da vivência junto, a relação da gente com a natureza, com os outros, isso sempre me interessou muito, então eu fui baita abençoado por poder ter essa rotina de viajar tanto. Assim, a gente até, uma das próximas perguntas aqui seria como que foi a mudança no processo de composição? A saída do pop punk, das pistas de skate e de dança, passando pro Teoria Dinâmica Gastativa, que era um disco de sonoridade parecida, e depois o Policenso, a Alegria Compartilhada até Uno. Essa mudança, né? Você já... Sim. Como pra fazer uma pergunta também, acho que o público sempre quis saber isso. Como que eram os bastidores das turnês, cara? Na época do Forfã. Aquela coisa, a transformação de vocês de molecão de moleques pra adultos, aquela zoeira, aquele clima bem descontraído, bem Forfã. Por mais que a gente imagine que vocês eram moleques e tal, e que tinha muita zoeira, imagino que vocês amadureceram muito nesse processo. Ah, né? Total. Sim, ao longo dos anos. Cara, a gente foi entendendo isso. O Forfã, a coisa foi muito, assim, legal pra nós como músicos e como pessoas também, porque foi tudo acontecendo aos poucos, né? A gente não, assim... Como a gente, inclusive, não deu aquela bombada muito grande que certas bandas que começaram ali com a gente deram, como o NX0, o Fresno, o próprio Strike, essas bandas, eles deram um pulinho na frente ali naquela época, porque eles assinaram com empresários que tinham mais essa cara, e as bandas também tinham mais essa cara de abraçar mais esse mainstream pop, assim, da coisa, e nós éramos mais ressabiados com isso. Tinha programas que a gente não queria ir muito, porque a gente achava meio que era lavagem cerebral, que era não sei o quê. Cara, hoje em dia, talvez tivéssemos até opiniões diferentes quanto aos próprios programas ou oportunidades que a gente teve na época e que negou. Porque talvez a gente hoje pensasse com aquela cabeça do aquela coisa não é o que a gente mais curte, mas quem sabe a gente vai lá e leva um negócio legal, então. Pelo menos aquele período ali, meia hora do programa, vai ter vai ter então nossa cara e tudo, mas como a gente era mais moleque na época, tinha a cabeça um pouco mais fechada, assim, estreita nesse sentido, a gente preferiu não fazer. E aí, por um lado, isso foi ruim, como eu disse, que a gente não deu essa bombada máxima, por outro foi muito bom também, porque a gente conquistou a galera de uma outra maneira, né? A gente fidelizou o público de uma outra maneira. No entanto que eu acho que, não desrespeitando fãs de Fresno, fãs de NX0 e etc, ou quem seja, mas assim, os fãs de Forfã, eles ficaram uma coisa meio assim, aquele cara que é fiel mesmo, que curte, sabe? Ficou assim,
não creio que chegue a ser uma coisa de Legião Urbana ou meio até Los Hermanica, assim, né, de fãs que talvez sejam os mais, assim, no bom sentido, doentes pela coisa que eu conheço, mas os nossos também estão ali, são bem fiéis e tal, e curtem bastante até hoje, ouvem até hoje, no entanto que você olha lá no Spotify e etc, o For Fun tem ainda uma cacetada de ouvinte lá por mês, né? Uma banda que nem se pronuncia mais, que tá só rolando assim, mas a coisa rola bem. E assim, em termos de turnê, a gente foi pouco a pouco entendendo o que era o que, e aí isso foi bom, voltando aí, por que eu joguei esse assunto da gente não ter bombado tanto, mas foi bom que a gente foi passo a passo, construindo ali talvez mais, de maneira mais sólida, né, a coisa, e que pelo menos pra gente foi muito bom como aprendizado, porque a gente, as primeiras turnês, obviamente, ficava maravilhado com tudo, né, podia dar a pior instalação, a pior coisa, a gente chegava no show, tinha uma galerinha pra ver, assim, a gente já ficava muito louco, e aí backstage, aquela loucura, né, bebendo tudo e tal, fumando vários, enfim. E aí, não sei nem se podemos, mas... Pô, tá ficando à vontade. Então, tranquilo, não é nada de... não é apologia, é só uma curtição. Mas, enfim, a gente foi se construindo junto com a banda, moldando quem nós somos de acordo com o crescimento que nós íamos tendo, as reflexões que a gente fazia das coisas, até ficarmos realmente já no final da banda, né, na turnê lá de despedida, já num esquema, por outro lado, surpreendente, assim, que a gente, quando fez a tour de despedida, a gente não se tocou do tamanho que já tava a coisa, assim, que a gente terminou falando, caramba, galera, a gente tá com, né, um tamanhozinho legal, uma galera maneira, pô, que tá comparecendo, assim, a gente surpreendeu um pouco ali no final, que a gente vinha como um tamanho de banda, né, mediano, assim, sabia que falava bem pro Brasil inteiro, mas era mediano, os shows tinham uma média um pouco menor de público, e aí quando anunciou que ia acabar, parece que todo mundo quer ir ao mesmo tempo, não quer perder, né? A Fundição Progresso, vocês lotaram 2 noites seguidas. Foram 2 noites de fundição. 2 noites lotadas, né? 2 noites lotadas, de sold out, 2 noites lá em São Paulo também, que eu não sei nem se tem o mesmo nome, que essas coisas mudam de nome, mas era o Credit Car Hall, que também, pô, 2 noites legais e enfim, num cacife assim que a gente não tinha. Imaginava. E que, pô, de estrutura, de banda, né, de poder escolher, assim, as melhores coisas, os profissionais que a gente quer levar pra estrada, apesar de que sempre foram mais ou menos os mesmos, mas foi bem legal perceber esse tamanho grande no final, assim, e aí... Mas aí, fazendo o link com o início da pergunta, foi uma coisa construída muito aos pouquinhos. Desde a gente pirando nas primeiras tours e assim, né, vidrado, com aquela coisa, maravilhado, até a gente já ali meio naquele coisa, pô, galera, legal, estamos nesse tamanho, maneiro, e sabendo lidar com isso, assim, fazendo shows onde a gente se sentia, mesmo com aquele galerão vendo assim, se sentia solto, tranquilo, à vontade para tocar, né, as músicas da gente e tal. Bom, Rodrigo, eu sei que essa pergunta deve ser difícil para você responder, mas qual álbum você considera o principal da carreira do For Fun, como um todo, como uma banda como um todo de sucesso, enfim, o que você considera o principal e o que você mais gostou de gravar, particularmente falando? Podem ser 2 diferentes ou um mesmo? Ou mesmo. Sim, ótima pergunta. Cara, eu gostei muito. A gente gostou de gravar todos, né? E assim, as atmosferas de todos, de gravação, eu tô olhando assim pro nada, que é pra conseguir voltar no passado e lembrar, né? As atmosferas de gravação também sempre foram muito boas, cara, com todo mundo. Desde quando a gente... Pô, com Liminha maravilhosa Nas Nuvens, com o Fausto linda também ali no estúdio no Flamengo, que a gente gravou o Policenso. E aí o Policenso já é uma coisa, merece até uma história separada, porque, né, a gente saiu de uma produção com Liminha para fazer uma produção basicamente nós. Com um camarada nosso que já era o técnico de som também, né? Isso, exatamente. E é perceptível também, né? Você pega o som do Teoria, do Alegria e do Nu, eles são realmente melhores que o Policenso. Mas o Policenso, ele é inclusive o mais querido por bastante gente, assim, que fala, não, Policenso, tal, é a onda, é o Novos Baianos de vocês, é quando vocês piraram mais e tal, não sei o quê. E foi realmente, assim, foi uma fase bastante descoberta. Mas enfim, clima irado também.
depois Daniel Ganjamin, super gente fina pra caramba, gravamos no Rio e em São Paulo, muito legal. E Rafael Ramos já na Deck Disc também deixava a gente, todo mundo deixava a gente muito à vontade, cara. Talvez por nós sermos uma banda que a gente já produzia uma pré do disco muito redondinha, sabe? A gente já vinha e sempre gostou de fazer isso, de gravar as coisas já em casa, no computador, a pré com guitarra, do jeitinho que vai ser. Só não gravava bateria, né? Fazia bateria meio na programação. Mas a gente sempre entregou pro produtor meio que o produto final já meio pronto, né? O cara precisava lapidar ali poucas coisas. Então, acho que por isso, esses produtores com os quais a gente gravou, eles não tinham muita coisa para acrescentar. Falavam, ó, galera, tá bom isso aqui, vamos só gravar isso aqui agora e a gente vai aparando, vendo o que faz. Às vezes muda uma linha de não sei o que, muda... Mas assim, coisa pequena, né? Mas vamos lá. Fugir pra caramba da pergunta, né? Uma pergunta aqui já pra... Beleza, mas igual. Isso. Não, fugir pra caramba porque tá difícil de responder, cara. Mas é assim, eu considero, talvez, o Alegria Compartilhada como tô vendo que tá chegando um shopping ali, mais um, né? Putz, vou aqui até matar isso aqui, ó, antes de responder aqui, ó. Vai se inspirar na resposta aí, ficar inspirado pra resposta. Daqui a pouco tô bêbado aqui. Valeu, hein? Culpa sua, hein? Culpa do senhor. Muito obrigado, o chopp tá uma delícia. Esse Chopp creme muito aí que vocês tiram, meu Deus. Acho que a Alegria Compartilhada, cara, talvez tenha sintetizado ali, não sei, a banda no auge do que eu considero de tudo, de entrosamento, de vibração, porque o Nu também o Nu é muito bom, muito bem produzido, tudo, mas o Nu já tem aquela coisa que ele já tá ali meio se aproximando do fim, né? O Nu ali já é meio começo do fim, então a gente já tava com uma frequência bem diferente em relação a certos assuntos, a opiniões também que diferiam, às vezes diametralmente uma das outras, e já foi uma coisa mais difícil, assim, mais truncada. Já foi um processo onde a gente discutiu mais formatos de música, os arranjos. Não, eu acho que isso aqui tem que ser rock and roll, eu acho que isso aqui tem que ser mais dançante e tal. Foi um disco que envolveu mais esse processo assim um pouco mais truncado, apesar de ter saído um ótimo disco pra mim, um disco que tem ótimas músicas também, que faz parte assim, tem o seu lugar na história, na discografia do Forfã e tem assim, ele é bem representativo do que foi a época, porque a gente acredita que sempre tenha sido bem verdadeiro também em relação ao que passava no conteúdo. A gente nunca conseguiu ser muito falso, assim, de fingir que uma coisa era tal e a coisa na verdade era assim. A gente sempre foi meio sincero nas letras, nos problemas que a gente passava, a gente jogava ali também, as questões que a gente tinha. Então o Nu ele já envolve um pouco desse teretetê que rolou assim. E aí talvez isso tenha atrapalhado realmente uma coisa ou outra do produto final ali, da vibe do disco. Mas, então por isso eu talvez fique com a Alegria Compartilhada, que estava tudo mais no lugarzinho. Todo mundo ainda se falando mais tranquilo, a convivência ainda top, assim, né? No top ali da coisa. E a gente estava mais despreocupado com questões que depois vieram a ser mais cruciais ali para as discussões da gente. Então acho que nos dois vou ficar com a Alegria Compartilhada. É um dos meus preferidos também, um dos meus, não vou responder. Ele é bem redondinho, ele tem tudo no lugar, eu acho, sabe? Aquilo que não tem muito o que tirar nem pôr, sabe? Ele é bem certinho, sabe? Os outros... Largo dos Leões, né? Tu já viu que tu gosta do Largo dos Leões. Ele disse que é uma obra de arte. Se fosse o Chico Buarque gravando aí, todo mundo ia falar que eu acho que essa música é genial. Aproveitando que acho que essa música é uma obra-prima pra quem gosta de Rio de Janeiro, pra quem gosta de carnaval. Que maneiro. É uma sincronia ali de blocos, de rimas, não sei se de rima de fato, mas de... Que maneiro. Eu acho muito tem bom, uma cara. lírica ali, uma história. Tem que valorizar essa composição. Pô, que legal. Posso fazer um paralelo nessa composição? Porque essa coisa é legal. Você falou de Chico Buarque, se fosse do Chico Buarque a galera ia gostar. Não afirmando isso ou não, mas é engraçado o paralelo que a gente pode traçar, porque o Largo dos Leões foi baseado
em funk carioca. O Largo dos Leões foi baseado em endereço dos bailes, que era uma coisa muito clássica que tinha do funk carioca na década de 90 ali, que era as partes sempre ali do rap do qualquer coisa, que a galera começava a falar as comunidades, né? As favelas, as comunidades, os bairros e tal. Aí na praça da Playboy, ou em Niterói, no Fazenda Chumbada, ou no Corte, Claudinho Bochecha, né? E aí, pô, a gente sempre curtiu essas partes quando era moleque, e a gente, pro Largo dos Leões, cara, até o dia da gravação, a gente não fazia ideia da letra, a gente não tinha letra. Só tinha refrão, no Largo dos Leões tá tendo um bloco, não sei o que, a gente falou, cara, galera, juro, no estúdio, no dia da gravação não tinha letra. A gente falou, cara, que é isso, cara, estamos com a música aqui, vai ter que tirar a música, pô, música maneira, tem potencial essa parada, vamos fazer uma letra, vamos bolar uma parada. A gente falou, cara, vamos fazer, a gente foi vendo o que a gente pode fazer. Pô, não sei, acho que talvez tenha vindo do Vitor, ou uma ideia minha com o Vitor ali na hora, não sei que a gente chegou ali à conclusão de fazer um endereço dos bailes de bloco de carnaval. A gente falou, cara, os nomes dos blocos são interessantíssimos, eles têm certa poesia, eles são engraçados às vezes, então vamos aproveitar um pouco disso. Fizemos uma lista com vai falando aí, fala bloco, tá, Paraná, não sei o quê, vou ali, volto já, não sei, né, bafo de onça, tá, já escrevi assim, sabendo que se ia dar em alguma coisa. E bafo da onça, né, na verdade. E aí depois pegamos aquela listona e fomos arranjando ali, que entrou talvez um processo poético ali bacana da coisa, que foi ter a capacidade ali de arrumar os nomes numa ordem que desse certo sentido, né? Volta Alice, bagunça o meu coreto, né? Monobloco empolga as nove. Monobloco empolga as nove, sabe? Essas coisas assim. O Cacique de Ramos concentra, mas não sabe. Isso, esse tipo de coisa. Assim a gente foi fazendo e aí foi ficando realmente legal e deu um fruto legal, mas aí pra resumir a coisa, é um paralelo que a gente consegue fazer entre o funk carioca, que é tão às vezes mal falado, como se fosse só sinônimo de porcaria, de ostentação, de sexo, de vibe, né, sexual, e que na verdade, de pobreza rítmica e lírica e tal, de poesia, mas que, cara, tem um valor, pelo menos na minha opinião, minha humilde opinião, desculpe se você discorda, mas pô, tem um valor dali, a gente conseguia tirar muita coisa bacana, sabe? Que eram muitas vezes pessoas sem o devido nível de escolaridade ou de cultura geral, que conseguiam mesmo assim fazer coisas poéticas, bonitas. Então esse é o paralelo ali que eu gostaria de traçar entre funk carioca e o Chico Buarque, né? Tendo nós ali do Forfã como intermediários, né, da coisa. Acho bem legal. Cara, a gente talvez nunca tenha sido falada até hoje. Você está falando pô, aqui. Legal. Já do primeira mão aí. Muito mais E Rodrigo, aproveitando aqui a sua presença no Mesa Viva, muita gente que gosta de Forfã, a gente conversa com muita gente que nós também gostamos e conversamos com muitas pessoas que gostam de Forfã. As pessoas não entendem, até hoje, por que a banda acabou, como se deu o processo de separação. Eu acho que você estando aqui é uma oportunidade muito bacana para poder contar para essas pessoas e para a gente também, que obviamente a gente quer saber como jornalista. A banda acabou exatamente por quê? Chegou um momento de esgotamento ali, de relacionamento entre vocês? Bafão. É um momento polêmico aqui do Mesa Viva. E a gente queria ouvir de você, aproveitando que você está aqui. Total, imagina. Como se deu o fim do Forfã? Como é que foi ali o período final de turnê e tal, os shows que a gente estava comentando, lotados, né? Vocês ficaram com vontade não de continuar depois de ver aqueles shows lotados, enfim. Cara, só antes de você responder, muita gente cogita que teve divergência política, ideológica. Isso. Então, você puder explicar, aproveitar. Claro, óbvio. Só começando pela última pergunta, senão eu vou esquecer. A última turnê foi muito legal, mas a galera já estava realmente na vibe de separar e tudo. Inclusive, os Brasa hoje, né, já estavam assim com o start do Brasa dado. Já estavam correndo atrás de certas coisas. Eu também vendo meus projetos Carranca na época e o Tivoli. Já estava assim meio correndo atrás. Então, mas a gente sempre teve tanto amor um pelo outro, cara, sempre gostou tanto um do outro, assim, como um irmão de verdade, que a gente soube levar uma turnê inteira ali, de mais de um semestre, né, e tudo e se encontrando basicamente todos os finais de semana, super de boa. Foi um período que, inclusive, foi muito melhor do que o período que precedeu a turnê, que a gente vinha de mais brigas ali, mais entendimentos. Parece que quando falou, galera, vai acabar, a gente vai se separar, cada um vai poder pegar um rumo que mais acha adequado.
Mas, pô, vamos curtir essa coisa aqui que a gente tem, né, pra curtir em mãos aqui, que tá tão legal, de tanta gente vindo ver. E aí foi esse o espírito que a gente levou a coisa. Do início ao fim, a turnê de despedida foi maravilhosa, a gente se divertiu mesmo tocando, mais do que, inclusive, a gente vinha se divertindo, como eu falei. Mas, e aí não teve tanta essa coisa de voltar. Vamos continuar, não vamos parar não. Inclusive a gente começou a receber propostas, porque o mercado é Flórida também, né? O mercado, cara, quando ele vê que tu tá bombando ali de novo, enchendo 2 funções e não sei o quê, já começa os pedidos, né? Não, vem cá no festival tal, que tipo festival que tinha dado só palco alternativo pra gente ter. Vamos lá, agora esse ano vocês tocam no principal, né? Mas aí já seria no início do ano seguinte. A gente falou, não, vai acabar, vai parar, a gente não vai ficar nessa coisa de arrastar final, porque inclusive eu conheço bandas que já entraram nesse caminho e que eu percebi, eu vi que não são coisas... Fica natural, né? Que fica natural e os fãs não gostam disso, cara. Eu como fã, falando, eu gosto de seriedade na parada. Então, tipo assim, se a banda diz que vai acabar, eu vou lá, vou comprar o ingresso e vou ver se eu gosto da banda. Obviamente eu vou lá estar no último. Agora, se eu fui lá no último, os caras, valeu, galera. Aí daqui a 2 meses o cara falou, a gente vai tocar... Eu já vou ficar, pô... Peraí, me tá me enganando, então, de certa forma, né? Por mais que eu goste da coisa, a coisa fica com uma cara meio de mercenário, assim, né? Claro. De você tá, pô, empolgado porque a coisa voltou a dar certo. Sendo que é ilusório, porque a coisa não vai voltar a dar certo. A coisa temporariamente encheu de novo, justamente para o final, pelo anúncio do final. Enfim. Voltando ao término da banda, cara, entrando agora nessa questão do término da banda, milhões de coisas, assim, não é pra fugir da pergunta, mas eu teria que ter aqui, cara, umas 2 horas, 3 horas com vocês, pra gente poder contar cada acontecimento que levou, porque é claro que não foi uma coisa assim, fulano comeu a minha ex-mulher, eu fiquei bolado, e aí a gente caiu na porrada e aí azedou. Não teve nada nem próximo disso, sabe? Foi assim, naturalmente a gente foi começando a diferir um pouco. Eu ainda fazia faculdade de ciências, estava terminando a minha faculdade de ciências sociais aqui no IFIX, que é aqui perto de onde a gente está gravando. E assim, o Forfã sempre teve um viés mais de esquerda ali, político e tal. E eu fui me tornando um elemento fora dessa coisa, porque na faculdade eu fui começando, apesar da faculdade quase também não me mostrar nada de conteúdo que não fosse nesse viés mais de esquerda, ali o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que doutrina alunos, tá? Que não ensina de forma equilibrada os alunos, mesmo que eu tivesse ali dentro desse instituto, eu consegui, com um pouquinho que certos professores me mostravam, despertar esse interesse por um outro lado da coisa que eu não conhecia direito, que eu tinha má impressão, de eu achar que esquerda era quem gostava quem se importava com os menos favorecidos, quem se importava com os grupos minoritários da sociedade, né? Discriminados e tudo, e que a direita eram uns empresários gananciosos que gostavam de dinheiro e estavam cagando pro semelhante. E esse maniqueísmo, assim, essa coisa não existe, né, cara? É uma falsidade, mas que infelizmente muitos jovens ainda são educados desde o colégio meio que com esse viés, assim, tem diferenças grotescas, você pode ser de esquerda ou de direita, tem diferenças grandes, ainda tem, mas vamos estudá-las mais detalhadamente, né, nos seus pormenores e tudo, vamos ficar mais inteligentes e sábios e não sair replicando qualquer coisa que a gente veja ser dita por aí. Enfim, dentro da faculdade fui pegando uma visão mais à direita, mais para o liberalismo. E só depois eu fui conhecer assim, até o conservadorismo e tudo, que conservador, então é aquela palavra, conservador é aquele velho que está sentado, aquele velho texano sentado em casa, com a espingarda na mão, esperando, né, alguém aparecer para ele dar um tiro ali de coisa e get out of my property, sai da minha propriedade, né? Cara, tem muitos vieses. Tem gente assim? Tem gente assim. Mas, pô, eu te digo que a maioria não é.
A maioria é gente normal que só tem um pensamento diferente, que difere da esquerda, principalmente no que tange formas de governo, forma de gerir a sociedade, de ter um Estado maior que recolha os seus impostos e distribua para a população, ou ter um Estado menor que te tire menos dinheiro nos impostos e deixe mais por sua conta e risco como você vai investir sua cultura, sua educação, para falar desses mesmos universos. E assim, eu fui vendo que as coisas não eram tão preto e branco assim, né, e tal, que tem uma camada de cinza enorme dentro da coisa. Fui estudando, fui gostando mais dessa via, e o que eu ia achar, só que como tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende na vida e acha muito maneiro, a gente quer replicar para os outros, né? Principalmente para aqueles que são seus amigos mais próximos. A gente quer falar, cara, mesmo que o outro não concorde, mas tu vai falar, cara, eu tô sabendo de uma teoria agora que tal parada é assim, porque isso, não sei o que, o cara vai falar, pô, não, eu te falar, é assim, cara. É porque eu tô... E aí o meu erro, talvez, dentro de toda a estrutura do Forfã, tenha sido essa fome de querer mudar as cabeças ali dos três, como a minha estava sendo pouco a pouco mudada. Então eu chegava com aquela coisa igual criança que chega empolgada da escola, falava, cara, eu vi que isso aqui é isso, não sei o quê. Aí o cara fazia uma atitude que eu não curtia, eu falava, cara, mas isso aí, ó, tá contradizendo o que tu diz, porque isso aí... Aí comecei a ficar um cara meio chato, sabe? Meio não, bastante chato, assim, de implicar com basicamente tudo, assim. E aí, pô, como ninguém é de ferro, eu implicava, a galera aturou um pouco, depois foi passando a implicar de volta, né? E aí ficou um clima já meio assim, mas isso, cara, eu tô só resumindo para todo mundo aqui o que aconteceu de 2012, lá desde o Alegria, antes do Alegria até a Alegria Compartilhada, o disco, até o final da banda, sabe? Foi um processo assim que foi pouquinho a pouquinho, né? Foi gradativo, né? Foi bem gradativo. A gente não se estressou de uma vez só, a gente foi pouco a pouco enchendo o saco uns dos outros, sabe? Na verdade, 3 e 1, né? Mais ou menos, coisa assim. A gente até tinha concordâncias, assim, às vezes um com o outro, e um com o outro fazia 2 com 2. Fazia 3 contra 1, mas que não era eu, 1. Tinha todo tipo de concordância e discordância dentro da banda em relação a diversos assuntos. Mas nesse de política, que foi um dos pilares ali que levou, não foi o fator que levou ao fim, mas foi um dos pilares ali do tripé ali que talvez tenha levado ao fim da banda. Não me perguntem quais são os outros dois, que eu ainda não bolei. Só pensei que é no tripé aqui, que ele não é tão importante para ser o único, né? Mas ele é importante para ser um tripé ali da coisa. Foi bastante importante porque a política molda também a tua maneira de ver até outras áreas, outras coisas. A política molda a tua maneira de ver o mercado musical, como você deve ter a sua música projetada, como você quer que seja. A moda, como você se veste, como você passa a encarar aquelas marcas que você veste, né, e etc, que às vezes te dão patrocínios e te dão coisas, enfim. Tudo isso foi começando a fazer meio confusão na minha cabeça quando eu era de esquerda. Tipo, mas eu sou de esquerda, mas eu tenho patrocínio de marca? Tipo, não tem coisa mais capitalista que eu ter um patrocínio de uma marca. Que um acordo que só se dá... não se dá em termos de horas de trabalho, né? Se dá só em torno de troca de interesse. Eles vão me dar a peça de roupa para eu cantar com a peça de roupa dele, anunciar, fazer mais gente comprar. Isso assim, só dando um exemplo de uma coisa assim que para mim começou a bater, certos pensamentos ali foram começando a conflitar. Só que eu, como disse ali anteriormente, fiquei muito chato, cara. E aí fui pra cima dos moleques mesmo de maneira muito chata, implicando com tudo e tudo e todos. E aí a galera, pô, também chegou uma hora que ficou um pé no saco, aí começava a revidar também a parada, aí também me falavam merdas, aí eu retrucava a merda. E ficou esse toma lá da cá, meio chato ali, que foi crescente, e aí já nos últimos anos já tava uma coisa meio, pô, chata, realmente assim. Já tava naquele clima insuportável. Beirando. Nunca chegou a ficar insuportável, na minha opinião. Mas tava ali beirando, cara. Tava assim, aquela coisa já que quando você ia ensaiar...
eu já ia meio com aquela coisa, putz, tem que ir pra lá, pô, não vou gostar de tal coisa, tal. E eles também, pô, o Rodrigo vem, pô, já vai chegar o Rodrigo aí falando pra caralho, falando, pô, isso e aquilo. E aí, cara, essa coisa, esse azedumezinho que foi batendo em relação à política aí, que afetou outros ramos da vida, sabe? A gente foi começando a discordar em muitos assuntos, assim, muitas maneiras, inclusive, de levar a carreira, de levar os propósitos, de como é que a gente ia construir as letras. Porque imagina, o cara vai dar uma opinião dele numa letra, isso já começou a rolar. Porque tinham letras que a gente já tinha feito, que eu não concordava. Então, para isso não acontecer de novo, do cara ir lá, escrever uma parada e a gente ficar implicando, não, isso aqui eu não quero, cara. Aí tem que mudar a frase, sendo que a frase o cara gostou pra caramba e acha que é, pô, ideal, tá super bem encaixada. E tem um chato falando que não acha que é isso, que tá errado. Então, isso assim, pra quem tem uma banda que sempre compôs junto, sempre fez tudo como unidade, começou a ficar difícil, ficou difícil. Aí chegou uma hora que a galera não aguentou mesmo, realmente. Os três se reuniram comigo e falaram, ó, cara, tá complicado e tal. Você acha que se você, mesmo sendo de direita e eles de esquerda, tivesse sido um pouco mais maleável e não ter, digamos assim, rebatido esse embate contra eles, a banda existiria até hoje? Ou até hoje não? Já teria terminado? Teria terminado. Mesmo que não existisse esse embate? Sim, creio eu. Assim, eu confio muito também na providência divina, né, cara? Eu sou, assim, espírita e fora ser espírita eu tenho convicção e apreço e admiração por diversas outras religiões, gosto muito realmente, até as lá do Oriente, né, mais o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, sempre gostei. O próprio catolicismo, né, fazendo parte ali do cristianismo, protestantismo, que são os evangélicos, eu tenho respeito por todo mundo, assim. Eu posso discordar de uma coisa ou outra de certa religião, mas eu tenho, profunda admiração. Umbanda também, né, as de matriz africana, candomblé, enfim, mas acredito que a banda não teria, cara, conseguido assim, porque depois entrou um período político mais complicado ainda no Brasil. A gente o For Fun terminou ali, né, em 2015. Dezembro. Isso. E aí foi a turnê, né, foi em 2015, depois começou a apertar ainda mais essa coisa do impeachment da Dilma, né, Lula preso, Lula livre e tal, e Bolsonaro. Então acredito que, cara, as eleições, da forma que tava a coisa... Se o Forfã existisse naquela época, vocês tinham saído no braço. Exato. Não, acho que não, porque isso nunca foi realmente do molde da gente, assim, de sair na mão, né, como se diz, a gente nunca chegou nem perto, cara, assim, nunca teve nenhuma discussão de falar, pô, tinha que ter a porrada. Não, nunca houve isso. Não parece ser o perfil de vocês também, né? Não, nunca ouvi isso. A gente ficava magoadão com o outro, pô, beleza, vai pra lá, eu vou pra cá. Mas aí no dia seguinte conversava, e até mesmo depois desse término a gente continua camarada, né? Continua se falando. E não se encontra tanto mais, porque hoje em dia eles têm o trampo deles, eles têm o brasa pra fazer, pra cuidar. E, pô, não dá, né? Cada um tá correndo atrás do seu. A relação de vocês está boa hoje. Que era, inclusive, era a próxima. Eles foram seus padrinhos de casamento? Isso, foram meus padrinhos de casamento. Stalkeada pra poder... Sim, foram meus padrinhos de casamento ali em 2018 que eu me casei. Sim, 3 anos depois do término da banda, ou seja... Isso, cara, as coisas assim, as coisas não estão, não vou falar que estão como antes do término, as mil maravilhas, que a gente troca ideia direto, assim, Paraná, eu ligo pra eles todos os dias. Não é assim, nem a gente se encontra todos os dias na rua, né? Nem moramos mais assim tão próximos para isso, mas temos grupos de WhatsApp, temos onde a gente precisa inclusive resolver certas coisas do For Fun, de empresa, do tipo, né? Novas tecnologias surgem. Então, sim. Por exemplo, o aplicativo de música da rede tal não tá tocando For Fun, por quê? Aí a gente tem que ir lá e falar, ó, galera, alguém traz essa notícia, né? E aí, na maioria das vezes, o Sketch, que era o nosso empresário, continua meio sendo nesse sentido, porque acaba que ele tem que resolver esse tipo de coisa assim, mais técnica. E, enfim, às vezes a gente precisa discutir certas coisas que ainda fazem menção ao For Fun e tal. E aí, fora isso, a gente se manda adesivo, meme, figurinha. Figurinha, isso, porque ainda se zoa pra caramba. Viu uma parada que fala, cara, isso aqui é a cara do fulano, vou mandar pro fulano, sacou? E manda. Ouve os trabalhos do outro, né? Claro que a gente não tem mais aquela mesma
O dia a dia, né? O dia a dia, né? Mas o respeito continua total. E, pô, como meus padrinhos de casamento, não poderia ser diferente. Se eu tinha que escolher ali tantos padrinhos de casamento, 3 seriam eles ali, com certeza. Se é por termo de importância, né, que as pessoas tiveram na minha vida, pô, esses 3 amigos que eu passei, amigos/irmãos que eu passei 14 anos tocando junto, não poderiam, se eu tenho 39, metade da minha vida, os caras não poderiam estar de fora, né? Algum deles especificamente era mais próximo de você ou é todo mundo igual? Ah, tinha fases. Tinham fases, assim, que Fulano, eu curti a Lapa hoje. Tipo, cara, tinha fases, assim, tem uma fase que eu lembro que eu vivi na casa do Nicolas, eu dormia lá direto. A gente, porra, tem certos discos que eu ouço até hoje e falo, cara, isso aí é da época que eu dormia direto na casa do Nicolas e a gente ouvia isso todo dia de manhã. Isso é da fase Danilo, isso é da fase que eu tava mais com o Vitor. Tinha muitas fases, assim. Com o Vitor a gente também teve uma fase ali de música eletrônica, que a gente começou a ir junto para os festivais, assim. A gente pegava ia de ônibus para uns festivais lá no interior de São Paulo, ia para Bahia, para festival de música eletrônica. Universo Paralelo. Isso, Universo Paralelo, fomos já algumas vezes. E aí, inclusive, foi daí que começou a vir os elementos eletrônicos que entraram ali no Forfã em 2005, no final do Teoria, que depois no Policenso começaram, e que é o que o Vitor faz até hoje, né? Sim, que ele curte os teclados e os sintetizadores ali de efeitos e tal, enfim. Bem, a coisa teve a ver, inclusive, com isso, né? Mas não tinha uma amizade específica não, tinham fases, assim, né? Rodrigo, aquela pergunta que não dá pra deixar de fazer. Pode mandar. Existe chance do Forfã voltar em algum momento? Ih, maluco! Os fãs estão loucos pra saber. Cara, olha, minha opinião, né? Não sei porque pra a gente ter essa opinião certa mesmo, só perguntando pra todo mundo. Mas assim, minha opinião é de que não, pelo menos por enquanto. Acredito que o que possa haver daqui a, quem sabe, um tempo, não sei, uns anos, 1 ano, 2, 3, não sei quantos anos, é uma reunião para turnê, porque pô, foi muito material. Tipo Los Hermanos faz, né? Isso, é muito material que a gente produziu. Então, por mais que não... E assim, mesmo que existam coisas que a gente divirja de opinião, a maioria do material que a gente produziu, a gente converge ainda. São coisas que têm mensagens que não tem, às vezes são meio apolíticas, inclusive, ou são, sei lá, são de temas que os 4 ainda convergem. Então, assim, a coisa de compor junto novamente para um disco de inéditas, tudo, seria um passo, né, mais adiante que eu não arriscaria dizer agora que vai rolar. Acredito por enquanto que não. Mas, assim, a reunião para tocar parte do repertório que a gente fez, acredito que pode ser viável, sim, até porque eu não vejo por que não. Sinceramente, na minha cabeça, assim, a gente tem um público tão grande que gosta das coisas e tem músicas também tão boas que são muito maiores do que essa intriga que a gente fez, né? Eu, pelo menos, tenho muito do meu sentimento em relação à minha carreira de músico, de um sentimento, meio certo sentimento de missão ao mesmo tempo, sabe? Não é assim querendo me botar como bambambam, poeta, monge, professor, não, nada disso, mas eu acredito que todo mundo tem um pouco a ensinar para todo mundo e acredito que talvez o que eu possa passar para as pessoas seja ali em forma de música e tudo, enfim, boa parte disso que eu fiz durante a carreira foi com o Forfã, então continuam tendo mensagens lindas nas músicas, sabe? Em diversas delas, e acredito que não seria tão impossível assim se reunir para tocar um grupo delas, né? Ainda sem até uma porque data a gente definida, se fala, né? a gente... Não, data zero. Não, data zero. Isso aí ninguém deu nem um pio, nem um oi. Quem sabe? Não, até hoje, não. Mas assim, não digo que é impossível, né? É bem mais fácil do que se reunir novamente para compor alguma coisa de inéditas. E agora o motivo maior, que eu diria ainda, é o Brasa, eles já terem um projeto no qual eles investiram e investem, né, até hoje, e já tem um séquito lá de seguidores e de pessoas que concordam com as opiniões que eles colocam ali, que gosta dos shows e que já gosta da banda. A banda hoje em dia já tomou um caminhozinho ali que já se tornou
não é uma referência, mas já é concisa o bastante, né? Já tem a cara dela ali de projeto. Inclusive, assim, tem certas semelhanças com o Forfã, é óbvio que tem, assim como o meu trabalho solo, porque isso a gente veio das mesmas raízes. A gente até hoje gosta de muitas coisas parecidas de som, porque a gente se fala ainda e comenta dessas influências e tal. Esses dias mesmo eu estava falando com o Danilo no WhatsApp, que ele ficou de passar lá em casa para me mostrar umas coisas novas que ele está produzindo solo agora. Assim como o Vitor fez também agora, acabou de lançar. Ele mudou até o nome artístico, é Isso, o Izenze agora, né? O Vitor não, desculpa, o Izenze. O Izenze acabou de lançar um disco agora. Maravilha, pô, tá certo, Vitão, mandou benzão, é isso mesmo. Realmente o Vitor, o sobrenome dele, Izenze, fica uma coisa meio complicada para ele passar para as coisas. Eu acho que ele talvez tenha resumido como um nome artístico ali da melhor forma, né? Até porque Vitor ia ficar uma coisa também, né? Talvez ficasse abrangente. muito abrangente, pode ser qualquer um. Tem Vitor e Léo, tem Vitor. Quem é Vitor fulano de tal? Eu gostei do Izenze. Mas enfim, estava falando com o Danilo sobre isso, ele estava mostrando os trabalhos novos, ele mostrou umas referências num festival que ele foi agora na Alemanha, um festival de reggae, que tem super maneiro por lá e tal, e que são coisas que eu tô ouvindo também. Ele falou, pô, tu conhece fulana, conhece a Coffee, que é uma jamaicana de dancehall e tal, e aí eu falei, claro, pô, me amarra, não sei o quê, fulano de tal, começamos a debater essas referências assim, então é sinal de que a gente ouve coisas parecidas ainda. Mas eles hoje, voltando lá na coisa, tem o Brasa que, cara, eles já investiram bastante, eles têm uma discografia, eles têm uma videografia toda, então assim, até na coisa mercadológica, por esse viés, talvez confundisse um pouco na cabeça das pessoas e talvez, assim, trouxesse até um sentimento que não seria bom talvez para ninguém, que essa nostalgia não é assim, não é aquela coisa de que eu tô indo ver uma banda que acabou e tá se reunindo junto. Não, muita gente ia falar assim, caraca, vai voltar, é agora que eles vão retomar todas as amizades e que a gente vai ver. Então isso prejudicaria, creio eu, principalmente o Brasa, né? Porque prejudicaria a mim menos, porque eu já toco músicas do Forfã no meu show, eu já tenho uma ligação assim que é menos de divergência ali, conforme mais junta meio com o Forfã, eu toco as coisas, e eles não, eles sempre fizeram a questão de separar as duas coisas desde o começo, até para, creio eu, assertivamente, não ficarem como, isso aí é o Forfã ainda, mas com mais um, com outro né, e tal, e aí toca essa, toca aquela, e eles acabarem se vendo ali tendo que fazer um show meio do Forfã para as pessoas, sabe? Sendo que eles queriam tocar para frente. Então, assim, o maior prejudicado nisso tudo, numa reunião para shows, ou para um disco de inéditos, ou para whatever, talvez fosse o Brasa. Então, sabe, pensando como empresário, pensando como eles, até na visão de negócio e tal, eu não creio que fosse uma boa. Agora, acho que ainda misturaria as coisas um pouco na cabeça das pessoas, elas tem umas que ainda são fãs mais fervorosos que iam ficar já empolgados de novo, podia subir aquela empolgação e podia atrapalhar um pouco o Brasa, entendeu? Então, acho que não. Não digo que é impossível uma reunião nossa, né, para tocar algumas coisas no futuro e tudo, mas por enquanto sem planos. Cada um vai tocando o seu mesmo. Rodrigo, você estava falando das questões das divergências políticas entre você e os outros 3 membros do Forfã. Sim. Eu queria aproveitar esse gancho, porque aqui no Diário do Rio nós temos o Bruno Casuhiro, ele é cientista político, ele é colunista do Diário do Rio também e é candidato a pré-candidato a prefeito da cidade do Rio, inclusive é muito fã de Forfã também. Que legal, de Forfã. Ele gosta de Forfã. Maneiro. Ele deixou 2 perguntinhas aqui pra gente fazer pra você. Por favor. Uma delas é, você como cientista político e tal, que acompanha todo esse cenário de política, a sua opinião sobre a gestão do Crivella. Cientista político formado só, tá, galera? Graduado, não trabalho na área não, por isso que, inclusive, já botei nas minhas redes sociais músico e cientista político e tal. Hoje em dia eu tirei cientista político. Eu falo, cara, eu sou músico, eu tenho uma formação, né, em ciências políticas e tal, mas, enfim, só para não confundir a cabeça das pessoas. Fala aí.
Ele quer saber a sua opinião sobre a gestão do Crivella e se você tem um candidato preferido, assim, se você vislumbra algum candidato para as eleições já do ano que vem, 2020, a Prefeitura do Rio. Não, tô perdidaço no Rio em relação à candidatura. Até inclusive desfoquei um pouco disso. Passei aquela época de eleições ali muito metido nisso, e aí tem seus prós e seus contras, né? Esse tipo de coisa. Você vai emitindo suas opiniões ali, que as pessoas não estão acostumadas a ver aquilo ali, porque elas te apreciam como músico. Então, de repente, tu começa a adaptar com tudo que é parada de política, as pessoas... Você dá mais um campo para elas concordarem ou discordarem contigo, né? Isso tem prós e contras. O clima em política aqui no Brasil está realmente muito acirrado, a ponto de ficar desrespeitoso em certos casos. As pessoas não têm a coisa de dialogar, de ter um diálogo construtivo, de vir com argumentos, né? As pessoas muitas vezes só replicam coisas que ouvem, ou então já caem pro xingamento. E aí enfim, eu acabei falando, cara, vou ficar... A galera gosta mais da minha parte, inclusive de músico, é por isso que eu tô aqui, então eu vou dar um reforço mais nessa parte, que é isso que eu tenho que fazer mesmo da vida, a não ser que eu tenha planos de carreira política, o que por enquanto ainda não tem, não descarto, mas por enquanto ainda não tem. E enfim... A gestão do Crivella... A gestão do... Putz, tava tentando aqui também fugir. A gestão do Crivella, cara, também não tô achando assim... Votei no Crivella, até porque a outra coisa era o Freixo, se eu não me engano. Isso. E aí eu não me arrependo de maneira nenhuma, assim como no caso do voto presidencial, né? Que tem coisas que eu discordo do Bolsonaro, nosso presidente, mas votei nele e voto satisfeito, porque política às vezes é assim, você tem que votar na melhor opção que você tem. Pode não ser o seu político amado, aquele que compartilha especificamente as mesmas visões que você tem, que isso é inclusive saudável, eu acho difícil encontrar assim alguém que tenha as mesmas opiniões que eu, sou eu ali num outro cara, como é que é isso? Então é difícil, eu tento fugir desses fundamentalismos políticos, né, cara? Tento ir de acordo com o que eu gosto, o que eu não gosto eu não valorizo, eu critico quando tem que criticar. Mas assim, Crivella, cara, já fez muitas besteiras pelas coisas que eu acompanho, tem coisas que eu não concordo, tem opiniões que eu não concordo. A questão, você achou que foi censura, aquele lance da Bienal e tal? Não sei se você chegou a acompanhar do... Cara, acompanhei por alto também. Acompanhei por alto e... Cara, eu também não me meteria nessa parada, creio eu. Assim. Eu deixaria as coisas deixaria, eu não me importo muito com isso. Até não me importo tanto com questões de grupos minoritários. Eu tenho uma opinião assim que é divergente de muita gente ali dentro da direita e tal. Muita gente assim, talvez mais conservadora, inclusive, porque eu valorizo essas pautas que surgem, eu valorizo a pauta contra a homofobia, gordofobia, tudo isso. Eu só acho que essas pautas muitas vezes são inflamadas a um nível que não precisam, mas eu não desacredito que esses sejam problemas que a gente tenha que passar a lidar de outra forma, sabe? Do tipo assim, existe homofobia, existe violência muito maior contra a mulher do que contra o homem, a ponto até inclusive de ter que se denominar de outra forma um crime contra a mulher, né? Sim. E eu não sou eu que vou saber explicar melhor, não sou eu o cara mais estudado dessa área, e eu só tenho as minhas opiniões em relação a isso. Agora, a minha opinião se baseia no seguinte, em relação à maioria desses grupos minoritários. Cara, quando surge muita demanda em torno de alguma causa, essa causa tem alguma coisa de verdadeira. Ela não pode ser 100% implementada por grana do George Soros ou por de quem for, sabe? Ela tem alguma nesga de verdade ali, ou algum muito de verdade que capta, que pega as pessoas realmente, que fala, isso aqui eu vou lutar por isso mesmo, que eu sempre me senti discriminado nas paradas. Então, assim, essas questões têm um fundo de verdade. Eu só acho que muitas vezes as pessoas acabam um pouco lavadas por essa questão e passam a enxergar tudo por esse viés, sabe? E passam a criticar todos os outros que não são... daquela forma que ele
quer que seja, ele já vira o mal, né? Já é maniqueísmo, né? Se você, o que acontece muito, por exemplo, com os negros hoje em dia, é que a gente vê uma raiva muito grande em relação a esse estereótipo do branco, hétero, né? E o que mais? Eu posso falar? Branco, hétero, sei lá, do patriarcado, essas coisas assim. Que, cara, tem a ver com certas coisas que aconteceram durante os tempos? Tem, mas não foram responsáveis por tudo. O mundo não girou em torno dessas questões só. As nuances que fazem as relações das pessoas, na minha opinião, são muito maiores que isso, sabe? Então eu acho que às vezes as pessoas se deixam levar um pouco pela raiva, pelo orgulho e acabam patinando nas próprias questões, sabe? Então eu acho que é mais... Eu vejo muita gente que prega amor aí, mas que na verdade é cheio de preconceito com os outros, sabe? É cheio de xingamentos. Gente até que eu falo, pô, eu cresci ouvindo Forfã, aprendendo tudo que vocês disseram, tal, e agora você me engana, você é um merda, você é um... sei lá, e daí pra baixo. E eu falo, cara, o cara já é paradoxal nessa parada. Se ele começou ouvindo Forfã, ele primeiro tinha que aprender uns valores que são totalmente diferentes desse, de me chamar, né, disso ou daquilo, porque nem nós próprios da banda nos chamamos ou sequer um dia nos agredimos com essas palavras. Então, assim, pô, desculpa assim pela coisa, mas quem é você pra agora vir me xingar, tipo, colocando o nome do Forfã nessa parada, sabe? Peraí, você entendeu errado alguma coisa aí disso tudo. Forfã sempre pregou muito mais a favor da diversidade de opiniões, da multiculturalidade, etc. E, enfim, de valorização de tudo que é bom, venha de que lado for, né, etc. Então eu tento em relação à política daqui, agora eu estou um pouco mais afastado, cara, mas... e aí no Crivella lá é isso. Nas minhas opiniões, cara, o Crivella foi um voto de necessidade. Eu nunca fui muito com a cara de Igreja Universal e da forma que eles... Pô, que é levada, que é conduzida a coisa, sabe? Eu acredito que tenha bastante enriquecimento ali, além da conta que um religioso deveria gostar de ter, sabe? A coisa dos templos muito imponentes e coisa, eu também não sou muito dessa coisa, né? Os evangélicos, eles têm um pouco essa coisa, você não vai cultuar né, estátuas e imagens, essas coisas. Mas, pô, a galera faz um templo que você vai ver o tamanho, ele é imponente da mesma forma, sabe? Ele pode não ter um santo de ouro, um negócio, mas, cara, ele é quase isso, ele custou a mesma coisa que custaria isso. Então tem certas divergências ali que sempre me desceram meio errado ali em relação a essas igrejas muito grandes e muito, ao meu ver, que ostentam um pouco essa coisa assim dos templos e etc, né, de forma camuflada. Então o Crivella foi um voto de necessidade ali, de escolha. Preferia ele do que o Crivella em função de visões políticas do que poderia acontecer, visões dentro da economia também do Rio de Janeiro, que né, já está no buraco. Acredito que com o Freixo poderia estar ainda mais, mas não sei, nunca vamos saber. Posso estar falando besteira, não sou, como disse, não sou o maior expert do mundo em política, essa é apenas a minha opinião. Agora, já o Bolsonaro eu considero um voto mais assertivo, entendeu? Porque realmente, se não fosse ele, eu não teria uma outra opção para voltar. Porque por mais ali que o João Amoedo me pareça mais próximo ali do liberalismo, das coisas não tão conservadoras, que parecem um pouco mais com a minha visão das coisas, eu não, sinceramente, eu acho, não sei se ele teria o pulso para aturar esse bombardeio que vem em cima das coisas quando você passa a querer modificar um pouco da estrutura completamente corrompida do país, em diversas esferas aí, comunicações e indústria e economia. A coisa tá toda meio tomada ali por um mega vírus ali. E eu não sei se o João Amoedo, por exemplo, que era um outro cara que poderia ser minha opção, teria esse gabarito para aturar isso tudo. Acho que o Bolsonaro, por ser um cara criado
pulso, né, coisa militar e tal, no pulso firme, ele perde a linha, ele exagera, às vezes ele fala besteira também, mas para estar ali nesse cargo, nessa hora onde vai chover pedra, ele talvez fosse mais indicado. Uma outra pergunta que o Bruno Casuíro deixou também é a questão de o que você acha que a classe artística geralmente é mais voltada para um viés de esquerda, assim, mais conectada com esse viés político de esquerda? Você tem alguma teoria ou algo que você pensa, assim, de algum motivo? Cara, eu não vou dizer que eu sei o porquê, mas assim, a classe artística são as pessoas, né, que são talvez mais sensíveis da sociedade em termos de... O que eu vou explicar essa sensibilidade? A sensibilidade que é necessária para você ser, inclusive, artista, para você não ser tão apegado, tão cristalizado em certos conceitos. Você precisa ter uma maleabilidade maior para poder, inclusive, interpretar certas coisas que fogem ao seu estilo de vida. Por exemplo, um ator, então, nem se fala. O ator, ele tem que representar papéis ali que muitas vezes são completamente distantes da vida dele. E o músico não é muito diferente. Assim, você acaba falando coisas que tenham mais a ver com o seu pensar, sim, mas às vezes você faz músicas que não representam o seu eu ali né, o teu self ali na música, mas sim uma visão que você teve de um personagem que é assim assado, um cara que cresceu assim assado. Você pode escrever em nome de uma outra pessoa. Eu posso escrever pela cabeça de uma mulher, como inclusive já fez bastante Chico Buarque, que foi citado aqui já. Então a gente também está um pouco livre dessas amarras assim, de ter que ser tão verdadeiramente você, o que você acredita, e é isso, e é aquilo. Não, você pode ter uma visão ampla, você pode fazer perguntas, você não precisa ter certeza sempre das coisas que você fala, porque você, tá ali meio flutuando em diversos assuntos. Certeza é bom a gente, né, tentar ter o máximo que pode. Mas enfim, é uma coisa mais aberta, mais ampla em termos de pensamento e tal. E aí, fazendo a conexão, eu acho que a esquerda, se vocês me permitem uma opinião bem sincera, nem sei qual é a corrente de vocês filosófica nesse sentido, política, mas eu acho que a esquerda ganha muito na fantasia. Ganha muito no cara, poderia ser assim, essa utopia. Ela vai muito pela utopia de um mundo sem desigualdade, de um mundo onde todo mundo ganha a mesma coisa, onde todo mundo é feliz, que ninguém tem mais que ninguém. Sendo, cara, pra mim essas coisas, elas meio que às vezes são simplesmente mentiras pra mim, sabe? Então, os artistas, se você não for muito dedicado também à ciência política, se você não estudar direitinho ali a política também, a economia às vezes, e certas coisas que sejam mais de quem precisa pensar, menos com o sentimental e mais com a razão, o senso crítico ali da razão, você acaba sendo facilmente levado, porque a coisa engana melhor, a coisa parece mais bonita para quem não conhece tanto. A coisa parece, ela é levada assim desde a infância, pelos professores. Eu tive diversos professores assim, que na época eu considerava, cara, fulano é muito maneiro, cara, fulano fala essas paradas que são lindas, que são, sabe, você se empolga mais com o discurso, de ser todo mundo igual, de ser todo mundo isso, de todo mundo ter o direito daquilo que só poucos têm. Só que, assim, na minha opinião, as pessoas têm merecimentos diferentes na vida, principalmente. As pessoas não correm atrás da mesma maneira. Então, assim, o que eu acho que seja mais legal de você correr atrás é que as pessoas tenham um ponto de largada igual, ali, que elas sejam iguais perante a lei. E a gente sabe que isso não é também hoje em dia, que ricos não são julgados da mesma forma que pobres, sabe? Isso eu vou concordar com quem é de esquerda, por exemplo. Eu falo que todo mundo precisa ser julgado da mesma forma, né? Não tem corrupção ali dos meios judiciários e tudo, legislativos. Isso tem que acabar. As pessoas têm que ser julgadas da mesma forma. As pessoas têm que exercer seus papéis na sociedade da mesma forma. O político, o cidadão, ele tem que entrar na fila de qualquer forma. Ele tem que pegar
o voo ali da coisa, ele tem que morar em Brasília arcando com o salário dele, como o brasileiro precisa arcar trabalhando e arcando com a moradia que ele tem. Ninguém ganha auxílio moradia, por exemplo, nenhum trabalhador. Então, eu acho uma besteira auxílio moradia, esse tipo de coisa, sabe? Se você vai ter que se mudar para Brasília para ser político, cara, foi você que escolheu essa porra. Então vai para lá e meta-se com o seu dinheiro e alugue o que você quer. Sabe, eu sou a favor de uma regra ali de saída igual, mas eu não sou a favor de igualar resultados finais, né? Isso de igualar o que as pessoas têm lá no final, as riquezas dela, e quem tiver mais redistribui, isso eu acho, na verdade, uma injustiça, uma sacanagem. Porque as pessoas têm merecimentos diferentes, elas correram atrás de forma diferente, e isso a gente, sei lá, eu pelo menos vivi a minha vida toda percebendo isso e observando isso nas pessoas. Tem gente que corre mais atrás de certas coisas, tem gente que corre menos. Tem preguiçoso e tem trabalhador. Mas a coisa que eu acho da esquerda é que ela sempre vai arrumando uma forma, um subterfúgio ali para explicar o porquê que aquele cara ali é mais preguiçoso que aquele que trabalha mais. Ah, porque esse aqui ele veio de não sei o quê. Em certos pontos eu acho que ele começa a misturar, você está só querendo explicar o que não é por aí, inexplicável, sabe? As pessoas sempre vão ter merecimentos diferentes, na minha opinião, sempre vão ter esforços diferentes, elas sempre vão devido ao seu aprendizado na vida, ao seu esforço na vida, ao seu mérito realmente, só para eu queria evitar essa palavra mérito e meritocracia, porque é muito já abatido e mal falado, tem um viés já que já está assim, escrotizado, né? Mas enfim, acredito que existe assim uma meritocracia de que a gente vem buscando ali desde criança, que não importa se é pobre, se é rico, e eu acho que botar a desculpa de que o pobre ele foi ser bandido porque ele cresceu pobre, isso pra mim é elitista pra caramba, isso é sacanagem com o pobre lá, porque a maioria dos pobres é honesto e é bacana e dá a volta por cima e consegue viver, né, conseguir suas coisas de forma honrada. Então quando você bota isso tudo no mesmo grupo, essas justificativas, eu já tenho um pé atrás, eu já falo, cara, pode facilitar um pouco, mas isso não quer dizer um empurrão definitivo para a pessoa. Enfim, certas coisas assim, pela sensibilidade, pela fantasia que a esquerda tem em relação a certos temas, que provadamente já estão, enfim, em desuso, na minha opinião, que já deram certo 500 vezes para a gente parar, que a gente pode parar de insistir neles. Para mim, a esquerda ainda continua usando muito da fantasia para atrair seguidores. E aí, por isso, os artistas, se não caírem dentro ali também de outras áreas que requerem pensamento mais racional e tudo, eles acabam, por serem mais sensíveis e gostarem de fantasia realmente, gostarem de ideologias e às vezes de utopias e tal, e ter esse pensamento, eu acho que eles vão mais por esse caminho. Rodrigo, mudando agora o assunto, falando agora de futebol. Opa! Você já foi campeão do Rock Go, se eu não me engano. Duas vezes, bicampeão do Rock Go. Como que era participar, cara, desse emblemático campeonato aí do rock nacional? E se você puder montar uma seleção de jogadores, a sua seleção do Rock Go, você jogou junto ou enfrentou? Nossa! Rock Go, peraí, só pra gente contextualizar, eram 5 na linha? Rock Go, eu acho que eram 6 na linha. 6 na linha, né? Tá. Eu sei que tinha o DJ Claston no gol. Tem um goleiro e mais 6 na linha. 6 na linha. E vou puxar a sardinha agora, bicampeão e artilheiro de 1. Ó, cara, isso pra mim, assim, falando sério, era uma das coisas mais legais de ser músico, era participar do Rock Go. Porque, cara, eu sempre tive uma ligação com o futebol muito forte. Eu, inclusive, antes de definir o que eu queria fazer para minha vida, que eu até hoje estou definindo, mas eu queria ser jogador de futebol de qualquer forma, né? Muito comum, tal, em criança, e eu achava que ia ser jogador de futebol, eu levava até certo jeito, assim, fiz, escolinha desde pequeno, ali desde pequenininho, muito futebol de play também. Chegou a professora meu de escolinha, assim, falar com a minha mãe, leva ele num teste ali de clube e tal, ela foi, levou... A gente foi lá em Xerém, no Fluminense, fiz uns testes lá em Xerém, fiquei indo algumas vezes e tal, mas aí já caí na peneira lá pra frente, ali fiquei, sei lá, fiz poucos testes ali, umas 3, 4 semanas, depois já fiquei na peneira.
Depois fui pro Botafogo, ia lá pra Marechal Hermes, eu morava na Tijuca, pegava ali um 638, que eu acho que é o Tijuca Marechal Hermes, ponto final, o ônibus demorava pra cacete, demorava umas 3 horas pra chegar, eu tinha que sair do colégio, perder aula, porque tipo, o treino começava meio-dia e pouco, 1h da tarde lá, mas aí pra eu chegar essas 3 horas eu tinha que sair tipo, no intervalo do recreio no meu colégio pra ir e aí eu tinha treino terça e quinta, perdi aula pra caramba. Cara, começou a embolar o meio de campo, essa clássica história começou a embolar o meio de campo entre estudo e futebol, né, de fazer. O Botafogo ainda tinha umas fichas pra queimar ali, até porque o professor era conhecido do meu padrasto, então dava pra me segurar um tempinho mais ali naquela coisa do quem indique ali. Eu não sabia, na verdade eu não sabia o quanto ele estava me segurando ali por amizade com meu padrasto ou porque eu estava realmente indo direitinho, sacou? Enfim, nunca vou saber isso aí. Tomara que seja a segunda. Mas começou a embolar a escola com futebol e aí eu, cara, muitos moleques têm que escolher e acabam escolhendo realmente futebol e porque é uma tentativa de ganhar a vida mesmo, de já ver os lucros ali parecendo mais próximos, né? A profissão parecendo mais próxima. Muitos se dão bem com isso. Mas eu, cara, como não tinha, assim, eu sou de família classe média baixa, ali da Tijuca e tal, mas a gente nunca passou dificuldade nenhuma, então eu como não tinha essa dificuldade e tal, não tinha essa necessidade de largar tudo para tentar uma via ali pelo futebol e tal, eu acabei optando pelo estudo, falei, não, vou ter que parar, Botafogo ali, Parará, e aí fui só estudar, voltei para o colégio, depois de fazer vestibular, faculdade, etc. Mas assim, tinha essa coisa. E depois, cara, depois de futebol, eu desengajei com o futebol. Sabe aquelas decepções de adolescente, assim, tipo, agora que eu não consegui, eu não quero mais saber dessa porra. Aí foi a época que eu, inclusive, comecei a surfar, comecei a pegar onda. Então, isso me ocupou bastante a cabeça ali durante uns 3 anos, ali dos 17 até os 20, ali minha cabeça era só surf o tempo inteiro. Foi inclusive minha fase de vestibular, e eu fazia pré-vestibular, e eu matava o pré-vestibular para ir para praia, pegar onda e tal. Mas enfim, depois só que eu fui pensar em ser... porque isso tudo eu vinha levando já a bandinhas, né? Assim, tocando violão, já tinha começado a tocar lá no final do colégio, começado a tocar violão, parará, mas pô, era ruim pra caramba, porque eu não aprendi a tocar instrumento, que nem muitos conseguem ter a sorte de começar lá nas antigas, né, de vir desde pequenininho, ganhar um instrumento, começa a arranhar e tal. Quando chega com 18 anos, tá uma fera da parada. Eu não, eu comecei a tocar com 18 anos, ali que eu comecei a comprar aquelas revistinhas e tal, e ia na casa dos amigos, ficava dedilhando aquelas coisas, em casa, né, minha mãe e meu padrasto sofrendo ali com as coisas afinando assim e tal, aquele violão desafinado, aquela voz de taquara, rachada, e aí eu cara, fui aos poucos com essa coisa de música, mas sempre levando muito como hobby, assim. Eu tinha aquela vontade de ter uma banda e parará, mas era aquela coisa meio sonho distante. Eu achava que realmente na vida eu ia acabar dando em outro, dando sem trocadilho, mas dando em outro canto. E aí, cara, acabou que o lance eu conheci os Forfã tocando com uma dessas bandinhas minhas, e era o Nitro na época, a banda que eu tinha, a gente tocou junto com o Forfã, que na época eram os 3, só era Nicolas, Vitor e Danilo, e aí a gente se conheceu, ficou super amigo, começou a ter uma intimidade, eu comecei a dormir na casa deles, parará, frequentar os ensaios, a galera, pô, entra aí na banda, e aí que foi que eu comecei a ver uma perspectiva já maior, que a gente foi começando a tocar nos barezinhos e etc ali, e eu fui começando a me embrenhar já com uma coisa de música. Mas aí a pergunta era referente do Rock Go, isso. Aí o Rock Go, cara, era uma das paradas principais pra mim de ser músico, era também estar ali presente no Rock Go, porque juntava justamente essas duas paixões. Uma lá das antigas, pô, maravilha, hein? Muito obrigado. Garçom do Mesa Viva especial. Serviço qualificado aí. Ainda nem acabei Felipe aqui. Lucena. Mas aí, enfim, o Rock Go lá, só para não distrair muito da pergunta, era a junção dessas duas paixões, assim, eu adorava. E se for para escolher um time de Rock Go, cara, tinha galera que jogava bem lá no Rock Go mesmo, né? Tinha o Supla, que já tinha também jogado no Santos,
lembro que jogava muito bem. Japinha, foi o maior artilheiro já do Rock Go, lá, Japinha batera do CPM, também grande camarada, Supla, Japinha, abraço. Não vê essa porra nunca. Abraço. Mas enfim, e cara, dava pra formar uma seleção ali, Cleston no gol, né, e tal, mas eu vou como seleção, eu vou escolher o nosso time de 2007, que foi campeão, que era um time muito bom ali, que a gente fez umas quadrazinhas respeitáveis. Você lembra a escalação ou não? Cara, não lembro, mas era a gente, o time era formado Forfã, Maldita, que foi aí que eu conheci o Vidal, inclusive, que depois joga bem, né? Joga bem também, veio se tornar meu grande camarada. Forfã, Maldita, Nação Zumbi, pô, a galera era sangue bom demais também, maneiraça. Forfã, Maldita, Nação Zumbi, cara, não vou lembrar quem mais era ali, mas enfim, tinha esse trio ali que formava uma base bacana já, e eu vou ficar com esse time aí. O Vasco da Gama você tem acompanhado? Você é vascaíno, né? Sou vascaíno e, cara, acompanho. E aí, não você sou tá torcedor doente, não. Assim, já fui mais de futebol. Inclusive do Vasco, já fui a mais, muito mais jogos, etc. Mas hoje em dia sou... Agora deixa eu fazer um paralelo, cara, que eu não sei se muita gente sabe, e eu não tenho a mosquinha aqui. E eu não tenho, assim, vergonha nenhuma de contar essa parada, né? Eu até 17 anos por aí, 18, eu era Flamengo. Flávio, você era Flamengo? Revelação, olha só, hein? Vira casaca filha da mãe, né? Pra não falar outra parada, assim, porque eu já fui tirado disso aí, mas aqui a história é mais complexa. Eu nasci, meus pais eram botafoguenses, então assim que eu nasci... Meu Deus! Isso, assim que eu nasci, tu vai me ver com a camisa do Botafogo nas fotos. Pequenininho lá, criancinha, né, no escorrega ali de camisa do Botafogo. Mas era aquela coisa que eu não escolhi. Eles me botaram a camisa, eu nem sabia lá o que era Botafogo. Quando eu fiz ali uns 5, 6 anos, eu falei, cara, já devia estar vendo futebol com os amiguinhos, início de acompanhar futebol. Eu gostei do Vasco. Aí eu falei, cara, vou ser Vasco. Eu quero ser Vasco. Sei lá como é que eu falei na época lá, eu quero ser Vasco. Aí fiz aniversário de 6 anos de Vasco. Essa é a minha sorte, que aí eu tenho como confirmar essa ponte. Então eu fiz aniversário de 6 anos de Vasco, tinha festa, bolinho do Vasco, tem as fotos lá, eu camisetinha do Vasco, todo mundo de Vasco, parará, batido. E depois, cara, isso era em 86 mais ou menos, 87, caralho, sou velho, né, pra cacete. 87 foi título do Flamengo, se eu não me engano, brasileiro, e a maioria do meu prédio lá, das criancinhas do meu prédio, era todo mundo Flamengo. Então eu fui naquela Maria vai com as outras e virei Flamengo. Todo mundo ficou, pô, Flamengo, mais legal, Paraná, não sei o quê. E eu, pô, era novinho, tinha, sei lá, 2 anos que eu era torcer pro Vasco. Cara, eu nem tinha essa coisa. E na minha família nunca teve ninguém que falasse assim, não, fulano, tu não pode mudar não. Eu nunca tive ninguém que falasse isso, porque a minha família pouco ligava muito pro futebol. Então a galera falou, filho, quer mudar? Tudo bem, minha família era desse tipo. E aí eu fui e virei Flamengo. Em aqueles anos 80 do Flamengo, que, pô, seleção, ganhou uma porrada de título mundial, vários brasileiros, parará, brasileiro 92 também, Libertadores, parará. Enfim, fiquei Flamengo, virei Flamengo, gostei, 7, 8, 9, 10 anos, fui no Flamengo quando deu uns 13 anos, assim, 12, 13 anos. Minha mãe começou a se relacionar com esse cara que hoje em dia é meu... Quer dizer, na verdade foi mais antigo. Esse cara que era meu padrasto, que hoje em dia eles até separaram, mas o meu padrasto, na época, era vascaíno e o irmão dele era vascaíno também. O irmão dele veio morar com a gente, morava eu, minha mãe, meu padrasto e o irmão dele que batia com a minha idade ali. E eles eram vascaínos doentes e me levavam nos jogos do Flamengo e Vasco, mas eu tinha que ficar na torcida do Vasco, meio quieto ali, tudo. Enfim, eu fui começando a resgatar aquela parada e falar, caralho, porra, não é que eu acho que eu gosto do Vasco, cara? Porra, como é que eu vou fazer agora? Pô, geral vai me zoar muito, cara, não posso virar vascaíno, cara, não posso falar, galera, sou Vasco agora, o prédio inteiro vai cair, porque aí já era adolescente, né, cara? Pré-adolescente ali, depois entrou a adolescência, e, meu irmão, eu engoli essa porra e falei, sou Mengão! Pô, sou Mengão, aquela coisa meio... Mas nunca curti tão mais torcer, ia lá, torcia, fazia coisa, mas lá no fundo eu tava, cara, eu tenho alguma coisa com o Vasco, que eu acho que eu gosto ali daqueles portugueses lá. E aí,
quando foi essa época que eu falei que eu me perdi um pouco de futebol, porque não passei nos testes, aí fui pro surf, fui começando a gostar mais de surf e tal, eu falei, cara, quer saber? Essa é a hora de eu falar, foda-se, não sou mais Flamengo, agora eu sou, aí inventei, agora eu sou América. Fiz uma intermediação ainda. Porque eu na época também tava, olha a confusão que a parada faz, eu tava entrando na faculdade de Ciências Sociais, e tava todo envolto nessa parada de ser de esquerda. E aí eu comecei a pensar, cara, eu parei de usar tudo que é roupa de marca que eu tinha na época. Dei uma porrada de coisas que hoje em dia eu falo assim, meu Deus, pô, eu dei minha camisa da seleção de basquete americana, do Shawn Kemp e tal. Hoje em dia eu fico, pô, mas é porque teve uma época que eu me desfiz de tudo, porque eu ia ser o cara Rage Against the Machine, sem marca, uou, rebelde, parará. E aí dei as porra toda, né, e tal. E aí foi nessa época que eu falei, vou virar América porque eu não quero ser nenhum desses times aí capitalistas. Esse time tudo milionário, tudo, eu vou ser América, Mequinha. Aí eu falei, pô, beleza, fiquei na dúvida, América e Bangu, a América era em Tijuca, que era a minha área e tal. Falei, é América. Aí, cara, mas não tinha paixão nenhuma pelo América, era a coisa mais forçada do mundo, era por viés político, a coisa ali. Aí, pô, não durou nem meio ano, sei lá, eu falei, cara, não sou América porra nenhuma, eu gosto do Vasco, eu vou assumir que eu sou a porra do Vasco. Aí aproveitei e falei, pô, galera, sou Vasco, zoa aí legal. Aí fiquei aturando ali uns 2, 3 anos de gozação ali, e até hoje... esqueceu da banho depois, né? Depois esquece, sabe? Depois esquece, aí... A galera das antigas ainda me relembra. Pô, vem cá, eu tô no Flamengo, que eu sei, não sei o que. Meu tio, tem um tio meu que é bolado comigo, que me levava nos jogos do Flamengo, na Carcunda, né, na parada, já desde pequenininho lá no Maracas, entrada lá apertadinha e tal, eu ia com ele. E ele falava, pô, aquele esforço todo que eu fiz foi à toa, meu irmão, tô hoje em dia vascaíno, parará. Mas enfim, aí virei vascão e sou vascão até então. Mas hoje em dia não acompanho, assim, se tu me disser pra dizer os 11 aqui, eu não vou saber. Eu vou saber te dizer um ou outro, mas até, inclusive, pô, como tem mudado bastante, eu não vou saber te dizer, mas eu acompanho, cara. Acompanho, vejo os jogos, vejo se ganhou, perdeu e tal. Só não tenho ido tanto quanto eu gostaria, inclusive, que eu gosto bastante de ir ao estádio. Entendi. E uma curiosidade, recentemente o Maestro Júnior postou um trecho de Morada. Postou, que coisa linda. Eu vi que você compartilhou, né? Isso. Ficou feliz. Alguma vez algum jogador de futebol, a gente sabe que o jogador é muito ligado a pagode, samba, Sim. essas coisas. Alguma vez algum jogador já procurou o Forfã, falou, pô, gosto de Forfã, encontrou vocês. Falou que tem Outra alguma coisa, história assim? Você acha que o Mestre Júnior gosta de forfã, de pop punk, essas coisas? Porra nenhuma. Pô, cara, acho que não. Jogador, assim, de procurar a gente falar, pô, gosto muito, quero postar tal coisa, de repente e tal. Não me lembro de ter acontecido, não. Pelo menos não com ninguém, assim, muito relevante. Mas, cara, com o Júnior, pra dizer dessa coisa que agora aconteceu há menos tempo, eu fiquei emocionadíssimo, assim, eu adorei, porque, cara, eu tô nem aí se é flamenguista, é vascaíno, pô, Júnior é uma figura pra se admirar, eu acho o cara irado, acho o cara iradíssimo, jogava muito, gosto dele com tudo que ele faz, gosto como comentarista, gosto dele como carioca, sabe? Acho que ele é um cara que representa bem esse, né, o carioca, assim, ele é um coroa que mantém bronzeado, que ainda não tá gordão, que ainda continua meio mantendo os futevôlei lá dele, as coisas dele, deve jogar uma pelada de vez em quando. Então, pô, curto muito o Maestro, fiquei muito feliz com ele ter postado o lance. Ele com certeza não tá ligado de quem é, de quem veio. Não tenho nenhuma esperança que ele saiba que é de Forfã ou dessa banda ou daquela. Acho que ele recebeu, inclusive, talvez aquele quadrado preto ali que ele postou com a frase tenha sido o que ele recebeu e só repassou. Gostou e repassou. Mas, cara, talvez nessa coisa esteja o valor mais legal, assim, de tudo, porque ele não tem viés nenhum para postar aquilo. Ele não tem viés de gostar ou desgostar, tanto de mim, ou tanto do Forfã, né, quanto do Forfã. Então, dele ter postado uma frase que para ele foi uma coisa bonita a ponto dele postar entre milhões, não é um cara que fique postando frases. É o Instagram lá dele normal. Ele deve ter achado do caralho, né? Ele achou bonita, realmente foi isso que mais me emocionou. Foi isso que eu mais fiquei tocado, assim, que eu gostei. Isso é muito legal, gostei muito. Obrigado, Maestro. Pô, emocionado.
Rodrigo, falando agora de Rock in Rio, você já comentou com a gente aqui em off que você vai no dia 3, que é o dia do Red Hot Chili Peppers. Isso. Você gosta? Você já foi em outros dias de outras edições? Qual é a sua relação aí? Tem algum show marcante no festival? Esse dia vai estar o Brasa, né? Isso, também. Deus colocou essa filha da... pra tocar no mesmo dia que eu vou lá ver o Red Hot. Não, sacanagem. Mas enfim, não tava sabendo, foi inclusive agora, novidade, essa coisa do Brasa tocar e tal, nesse palco. Palco Supernova que eles vão tocar. Mas, pô, fui no Rock in Rio 2001, veio o Red Hot. Sou muito fã de Red Hot, vou começar. Gosto mesmo. E esse aí, sei mais que o Vasco. Se quiser me perguntar qualquer parada, eu acho que eu vou saber responder. Mas gosto, fui ver 2001 lá, Red Hot, Silverchair, Guns N' Roses e etc. Fui em 2011, que foi a diferença que teve, aí depois passou a ser mais frequente, eu acho, né? Aí fui também, agora eu já me perdi dos anos, mas fui agora no passado também ver Lamb of God, que é uma banda que eu gosto de metal. 2015, Lamb of God, eu fui lá também, fui mais por causa do Lamb of God, mas vi Queens of the Stone Age, se não me engano, tocava no mesmo dia. System of a Down, vi também, que é porra do caralho. Que é uma outra banda que, por exemplo, tem uma visão política já diferente das coisas que eu acredito, mas, cara, não dá pra você se basear o teu gosto por arte, seja de música, seja de pintura, poesia, só por esse viés político, cara. Se ficar nessa coisa, as pessoas ficam muito fundamentalistas, as pessoas ficam muito quadradas, sabe? A nuance das coisas é a coisa mais... Diferenças pequenas e as semelhanças pequenas são muito interessantes também pra gente ir atrás e estudar. E aí, enfim, vi System of a Down, Queens of the Stone Age, e agora eu vou de novo ver Red Hot e tal. Esse ano, cara, eu nem me empolguei muito com nada, vou te falar a verdade, assim, com nenhuma banda. Eu gostaria mais de ir, inclusive, no dia do metal. Vão ter as paradas mais de metal, vai ter Slayer, que eu gostaria de ver, e pô, vai ser provavelmente a última turnê de despedida, então, pô, gostaria de ver, mas não, sinceramente eu acabei não comprando, agora tô meio sem grana, né, tá pedindo muito alto e tal. Mas enfim, se ainda der, se alguém quiser me oferecer um convite também, eu serei eternamente grato. Mas não comprei, vou só no Red Hot, aí se bobear lá vou ver o Brasa, ou não. Vamos ver como é que vai estar o mood lá no dia. Porque tem dias, cara, essa coisa da separação da gente, assim, tem dias que eu tô... Tranquilo. Em paz, pleno com essa porra, e eu vou lá, vejo, escuto as músicas, vejo paradas, não sei o quê. Mas tem dias que eu tô mais cabuloso, assim, eu falo, não tô a fim de ver não, cara. As paradas ficam me remoendo, certo, tal parada, e é complicado ainda um pouco. É normal também, acredito. Foram muitos anos, né, de convívio ali, de muita coisa entroncada ali. Mas, pô, apesar de tudo, muito legal deles profissionalmente estarem, galgando isso e estarem alcançando esse passo, assim, muito legal pra eles. Mas, enfim, gosto de Rock in Rio pra cacete, cara. Sempre que der pra ir, eu vou. Quando eu não vou... Aí esse eu gostaria de ir no dia do metal, mas minha mulher queria mais ir nesse dia do Red Hot, queria ver Red Hot, eu falei, vamos Red Hot e tal. A patroa venceu. Pô, e venceu com uma causa justíssima, né? Porque o Red Hot eu queria ver de qualquer forma, que, pô, é a banda que eu mais gosto de bobear. Vou dizer ali, minhas 3 principais referências de banda na vida são Red Hot Chili Peppers, Sublime e 311, talvez. Essas 3 bandas aí. Agora, enfim, tô satisfeito. Vou lá ver o Red Hot, se der, eu vou ver os metal lá também, a metaleira, do Slayer lá, as paradas. E aí, que é isso, meu amigo? Presença ilustre de Felipe Lucena aqui, meus amigos. Beleza. Não tá na entrevista, mas tá trazendo aqui. É bom, pode pegar, pode ficar à vontade aí. Exatamente, eu vou até na azeitoninha de prima. E, Rodrigo, diga lá. Pra encerrar aqui o quadro de perguntas, né, da entrevista. Vou com a mão mesmo, tá, galera? Não foi que pariu. Aqui é Rio. Quais são os seus planos futuros, pessoais e profissionais aí? Comer aqui pra pensar. Pode terminar de comer. Pra ganhar um tempinho aí. Isso, pra pensar. Um tempinho pra responder. Cara, planos pro futuro e qual mais? Pessoais e profissionais, planos. Eles são meio juntos, né, cara? Eu não consigo separar muito uma coisa da outra. Assim, as coisas que eu vivo no meu pessoal é mais ou menos tudo que eu transcrevo ali no profissional. Podendo dar aquelas escapadas que a gente falou de representar outros personagens também.
essa coisa de representar outros personagens, quando a gente tem letras que a gente fez antigamente que não concorda hoje em dia mais, a gente usa essa desculpa também, né? Ah, não, isso aí era interpretando um cara que é assim, assado. Não era eu não, imagino. Mas as coisas estão meio juntas. Mas, cara, o meu objetivo hoje em dia é essa estrada aí agora solo. Acredito que eu tenha lenha pra queimar aí, legal, em termos de composição. Tem previsão cara, de algum show solo seu aqui no Rio? Por enquanto ainda não. Eu tô gravando esse disco disco agora. Você tocou agora em Curitiba há pouco tempo? Isso, tô aqui em Curitiba há pouco tempo, mas, cara, a coisa tá mais devagar. Hoje eu faço uns voz e violão também de vez em quando, mas te confesso que o mercado tá um pouco fechado em relação aos meus pontos de vista políticos, assim, essas coisas fecham um pouco as portas. Não tô dizendo que é só por isso, né, que eu não tenho tocado mais, mas isso já atrapalhou, assim, sabidamente uns 2 shows meus, assim, que pré-marcados estavam, já tinha anunciado e tal. E aí o contratante começa a receber um monte de ligação de pentelho lá ligando, o cara é de direita, ele não gosta de pobre, ele é não sei o que, ele é não sei o que lá. Começa a botar umas coisas assim. E o contratante, às vezes, receio da coisa não dar certo, da coisa ser boicotada, vai e fala, cara, eu vou ter que cancelar e tal, que não sei o quê. Então, existe um fechamento de portas nesse sentido, sabe? Mas minha intenção é sobrepor isso, porque eu acredito que bom trabalho sobreponha isso, mais dia, menos dia, sabe? E, cara, eu sou um cara muito ativo ainda, eu componho pra caramba, eu tenho diversas ideias de material pra compor, então eu nem me vejo... não vejo por que parar, não tenho nenhum motivo para já pensar em pendurar chuteira de carreira, essas coisas, sabe? E sim correr atrás bastante agora. Eu, como falei aqui, eu tive que meio que reconstruir a coisa toda desde o início, né? Porque uma coisa é você ter uma empresa há 14 anos, 15 anos que sejam, e aí no final da empresa você ter 75% da estrutura daquela empresa é uma coisa. Você ter 25% e ainda uma rixa com a parte maior é difícil. Você está acostumado a toda uma estrutura de profissionais que você conhece, de shows e etc, que você tem que meio que abandonar, começar lá tudo meio que do zero outra vez, né? Batalhando ali, barzinho para tocar e fazer voz e violão para ir conseguindo um dinheiro, para depois investir ali numa gravação de coisa, para depois... Enfim, você tem que ir fazendo aquele mecanismo todo que a gente já tinha feito lá atrás, novamente. Agora, né, é muito mais difícil você fazer isso quando você é sozinho do que quando você tem, né, 3 que, por exemplo, ficaram com a base ali, tanto financeira quanto artística e profissional e de estrutura de profissionais ali em volta, que já tinha muito mais fácil você manter isso, né? Com 3/4 da empresa para você. Assim. O que ficou com 1/4, ele tende a ter mais dificuldade ali para remontar uma empresa do mesmo nível, né? Claro. Bom, vamos agora entrar no papo reto, que é aquela coisa, Rodrigo. A gente pergunta, você responde e bate pronto. Não tem enrolação, vou tentar, não. Né? Sou muito bom nisso, não, porque eu tenho uma prolixidade aqui que rola, mas enfim. Vamos lá começar com a primeira pergunta. Um lugar no Rio que represente felicidade a um fim de tarde olhando o mar. Opa, rapaz. Cara, classicamente eu diria Arpoador ali, que é uma coisa, né, linda. Apesar de ser muito clichê, todo mundo, né, conhece, gosta, tem sua fotinha ali na Pedra do Arpoador. Mas, cara, realmente ali de Ipanema, o pôr do sol é bem lindo. Então talvez eu vá com... Arpoador? Eu vá com o público com clichê nesse caso. Arpoador. Rodrigão, um ídolo do Vasco, um time específico ou uma escalação que você preferir? Um time, o ídolo. Pô, eu vou dizer ali um time, cara, que eu era ainda meio Flamengo, mas que eu era apaixonado, como eu contei aqui já antes, né? Mas eu era apaixonado, que era um time ali de 89, se eu não me engano, que tinha... o Romário, não sei se ainda era desse time, mas Romário, Bebeto, Sorato, Bismarck, Quinhones... Foi campeão brasileiro, né? Isso, essa turma, cara. Esse Vasco aí, a camisa do Vasco, a Coca-Cola aqui na coisa, pô, maneira, pra mim é essa geração aí. E o que você acha que hoje, atualmente, é divertido, que foi divertido e hoje já não faz sentido? Ih, caceta. Cara... Essa é boa, hein? Isso, muito.
que foi divertido. Bate pronto, hein? Você tem que pensar numa coisa que antes foi divertido e hoje já não faz sentido. Cara, eu posso dizer que, assim, perder a linha, por exemplo, numa night, assim, de beber e tal, e me encaixaçar legal, já fiz muito isso, mas hoje em dia, sei lá, não sei se é a maturidade, se é a velhice, se é um ou se é outro, mas eu hoje em dia tô mais controlado em relação a tudo, assim. Essa próxima aqui não é você especificamente, mas de uma maneira geral. Entre capitalismo e socialismo, você acha que nem dinheiro nem prazeres vão trazer o que você está procurando? Total, cara. Essa frase aí, por exemplo, ela continua válida para mim 100%. Essas coisas, dinheiro, né, ou os prazeres da carne, que a gente quis dizer com isso aí, de prazeres, né, esses prazeres sensoriais, né, sensuais, que são sensoriais, da coisa de só se sentir bem de acordo com o que tu veste, enfim, prazeres mundanos, assim, ou em termos de comida, ou de enfim, são besteiras, assim. Essas coisas realmente não trazem felicidade, eu acho, na minha opinião. Elas ajudam e elas proporcionam, elas propiciam muitos momentos felizes. Assim, você pode ter um momento super feliz que é baseado em prazeres sensoriais, num restaurante comendo uma comida, um bolinho de carne desse aqui que tá maravilhoso, azeitoninha, chopinho, mas não é isso que vai te fazer por completo, na minha opinião, um ser humano feliz, né? Um ser humano completo, não é isso que vai nem o dinheiro, nem as coisas que o dinheiro pode trazer. Também ajudam em muitos casos, mas não é ele especificamente que vai te tornar uma pessoa feliz, realizada, plena, enfim. Um ídolo. Pode ser em qualquer área, música, futebol, família, enfim, um ídolo que você tem. Um ídolo, vamos lá. Caceta, cara, juro que eu não tenho, eu não tenho muitos, cara, um cara que eu fale assim. Uma pessoa que você admire. Eu tenho ídolos assim, ídolo na música, fulano, ídolo no esporte, Ayrton Senna, na música, as bandas que eu falei aqui, né? Red Hot, Sublime, True Eleven, e mais uma cacetada de gente. Lulu Santos, por exemplo, eu não citei nenhum brasileiro, Lulu Santos é um cara que eu gosto muito. Mas assim, eu acho difícil conseguir juntar todos os ídolos no mesmo grupo, assim, um cara que seja ídolo de vida, sabe? Eu não tenho muito isso. Talvez esse, cara, Chico Xavier, o Paramahansa Yogananda, que é já um outro cara de outra, sabe, de outra filosofia, né? Já mais pro Oriente, do hinduísmo lá, que eu também gosto. Mas enfim, nenhum deles é completão pra mim, assim. Porque, por exemplo, o Chico Xavier eu acho, do cacete. Eu, como espírita, gosto muito da abnegação dele, valorizo ele por toda a abnegação que ele teve em prol do trabalho espírita de escrever livros, de nunca ter ganhado lucro nenhum em cima das obras que escreveu e etc, como um exemplo. Porém, eu não sei, eu acho que ao mesmo tempo ele não viveu muita coisa, e eu acho que em outros sentidos, mais mundanos realmente, assim, eu não tenho vergonha de falar, eu acho que às vezes eu aproveitei mais que ele, certas coisas, sabe? Então, poxa, eu me sinto um cara que, graças a Deus, muito abençoado, muito completo em relação às minhas experiências de vida, muito satisfeito com tudo que se passou, com as brigas, com os acertos, com mudanças de todas as partes. Então eu acho difícil sintetizar tudo isso numa pessoa só. Pra mim, talvez ela não exista. Enrolou bem nessa, hein? Enrolou bem, né? Essa foi mais filosófica. Uma dica musical. Deu várias. Musical, já, cara, hard escolhe work. Trabalho duro, cara. Pra mim, assim, você diz pra quem tá ouvindo ou pra quem tá fazendo música? Pra quem tá ouvindo, mais pra quem pra quem o que você sugeriria pra alguém, algum fã seu do que você tá ouvindo atualmente? Ou, enfim. Goste de ser um artista, valorize quem você quiser, é óbvio, mas procure saber sempre um pouquinho mais, procure saber as letras, porque às vezes, principalmente em relação à música gringa, né? Você gosta ali da melodia, mas não tá ligado, não tem muita gente que não tá ligado no que a pessoa tá falando ali realmente, se ele tá falando um monte de besteira, se ele tá falando uma porrada de coisa que são valores que você não acredita. Então, assim, a gente buscar ter uma cultura musical realmente, coisa que eu vejo pouco aqui no Brasil, às vezes vejo até mais, assim, lá fora e tal. O lance da cultura musical, de gostar realmente, de apreciar boa música e não ir somente atrás do que é moda na música naquele momento.
né, mas acho que muita gente, para não dizer a maioria das pessoas aqui no Brasil, talvez seja assim, né? As pessoas vão muito atrás do que tá tocando. A pessoa já gostou de pop punk lá na época do pop punk, que a gente cresceu ouvindo. Mas aí depois ela foi pro não sei o que, aí ela gosta de pagode. Não que a pessoa não possa gostar de tudo isso, ela pode gostar de tudo isso, mas tente gostar de tudo isso entendendo um pouquinho realmente de tudo isso, sacando por que faz um pagode ser bacana. Os pagodes que tem as letras que são mais legais, ali que tem a melodia mais maneira. Eu tô falando pagode, mas o pagode, o funk, o rock, o reggae, o que você quiser, você tentar sempre se aprofundar o máximo que você pode dentro daquele mundo ali, não ficar só na superfície da coisa. Você ir atrás de saber quem é esse cara que você gosta, o que está escrito ali naquelas letras realmente, o que quer dizer aquelas coisas que estão ali ditas, né? Isso quando tem coisas para serem apreciadas mais profundamente nesse sentido, né? Quando as coisas já não vêm escancaradas ali na tua cara, senta, levanta, que não precisa de nenhuma tradução, né? É sentar e levantar. Mas enfim, a gente procurar ter isso vale não só para música, acredito, vale para tudo, assim, a gente sempre buscar saber um pouquinho mais das coisas, assim, que a gente vive, está vivenciando de alguma forma, musicalmente, ou na literatura, ou no trabalho que você faz, se você é um engenheiro, está sempre em constante aperfeiçoamento ali da sua área, acho que é mais por aí. Um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval, cara, eu tô meio afastado dos blocos, inclusive agora, porque tô meio sem paciência para ir, também talvez por causa da idade e tal, velhice chegando, tô ficando mais sem paciência para bagunça demais, muita falta de respeito. Pô, a rua toda fedendo pra cacete, mas eu só tô jogando os contras, né? Mas tem a alegria toda do carnaval, que eu já aproveitei muito. Tem, principalmente quando você tá... Agora eu tô casado já há muitos anos, então você curte com a tua esposa, mas, uma das coisas que movem meio o carnaval é essa busca de uma outra pessoa, né? De encontrar alguém ali, depois já pega alguém ali, pega alguém aqui e tal. É você se liberar um pouco mais realmente nesse sentido. De ter a sua festa da carne ali em algum sentido. Poder beber um pouco mais, e zoar e passar dias ali virados de um bloco para o outro, isso tudo é muito legal. Quando você sabe fazer, sabe aproveitar, é muito legal. É só não evitar as armadilhas realmente das coisas. E deixa eu ver, um bloco que eu sempre gostei, cara, hoje em dia eu tô gostando das coisas que são mais cedo e que não tem ainda tanta bagunça, porque a galera ainda não tá tão bêbada e tão torta. Tipo Bola Preta, né? Bola Preta é cedo, né? Talvez ele seja até cedo. Boitatá também começa ali meio cedo, mas eles são muito grandes já. Eu acho que eu acabo indo para esses assim que são em Santa Teresa, ou que são ali pela Glória, ou né, nesses lugares assim que começam mais cedinho. Às vezes são até blocos de criança, blocos para criança e tal. Mas que eu tenho curtido mais. Quando eu vou, agora hoje em dia é mais nesse. Eu tento evitar a bagunçada ali dos muito crowd. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta aqui que não estava no papo reto. Lá vem. Forfã é emo ou lecão? Cara, Forfã é lecaço. O Forfã não tem nada Felipe de emo, tá doendo essa pergunta. Cara, essa coisa, esse rótulo que botaram na gente é porque eles sempre precisam rotular, assim, a indústria sempre precisa rotular, até para conseguir vender mais ali os produtos, encaixar em coletâneas, né? Coletânea, emocore, aí consegue botar todo mundo no mesmo bolo. Porque se você avaliar quem era emo mesmo naquela época, cara, quase assim, tinha uma banda ou outra, mas, Forfã não era emo, de Bob não era emo, Strike não era emo, Darwin, não sei se eu falei, Darwin não era emo, Scratch não era emo. Cara, quem era emo realmente, que eu acho mais ali próximo ao emo, era o Fresno, talvez, ou a Fresno, como eles dizem. Cara, o NX0, nem o NX0 era emo, eles tinham uma pitadinha, isso tudo na minha avaliação, né? Podem haver discordâncias de gente até mais entendida. Mas eu só via emo mesmo, que pra mim aquela choradeira, aquele drama, e mais gritado, e mais intenso no drama ali, na coisa. Eu acho que era mais o Fresno ali, tinha umas bandas tipo o Score aqui do Rio, que tinha uma pegada, o Palas, que tinha uma pegada que eu acho que tinha mais a ver com emo, o Core, realmente, assim, mas nós, porra, não tinha nada a ver, cara. O Forfã era praticamente uma coisa
oposta ao emo ali. Era, tipo, a gente era praia, bermuda, não tinha sofrimento. Meia na canela. E meia na canela, tá sem cueca, aquelas coisas direito, mas cara, a gente era muito da não sofrência, sabe? A nossa vibe sempre foi jogar a coisa pra ser pra cima, né? Pra levantar, né? E não tinha muito a ver com esse ideal do drama gritado ali, sofrido e tal. A gente não tem muita coisa de sofrimento nas letras. Legal. Rodrigo, Lecaço. obrigado pela sua presença, pela entrevista. Eu que agradeço, muito bacana imensamente. Valeu, te ter aqui no Mesa Viva. Pessoal, o Mesa Viva vai ficando por aqui. Agradecendo também ao Rafael Henrique Fernandes, que está realizado nesse momento. Valeu, pessoal, agradecendo vocês pela sua audiência. O Mesa Viva fica por aqui. Lembrando que na próxima semana não tem, porque é Rock in Rio, né? A gente vai estar nessa cobertura aí desenfreada e frenética do festival. Mas o programa vai voltar em algum momento aí, pós-Rock in Rio, com mais entrevistas sensacionais diretamente aqui do Barléu. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Essa é uma música nova minha, desse último EP, Tijucaribe. Rapaziada que quiser me encontrar aí, tá em todas as plataformas, aí todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Apple Music, whatever, todas estão aí, só procurar por Rodrigo Costa. Também tô no Instagram, Rod Costa Music, Twitter, Dom Rodrigo Costa. Vamos que vamos, essa chama Coração é o Norte. Sempre avançamos, não importa o que aconteça, que prevaleça o sentimento bom. São 2000 anos na função pra que amanheça, levante e resplandeça from now on. Solto na bruma, leve feito pluma, consumo tudo até que tudo me consuma, não entra num